certo. Nossa, hoje o GYC Talks promete, né? Que tema especial que a gente vai estar conversando. Fala sério. Não, fantástico. Eu tô muito animado com esse tema. É algo que acho que vai encaixar bastante com essa ocasião, essa época do ano. Tô bem animado, bem empolgado mesmo. O tema de hoje é identidade adventista. Então, se você está na sua casa e você fala, nossa, esse tema meu amigo precisa saber, compartilha para ele, né? Porque coisa boa tem que ser compartilhada, né, Mike? Você não concorda? Eu acho que sim. Só boa não deve ser. Deve, tipo, muito ser mesmo. Aproveita agora, no comecinho da live, que a gente está conversando, fazendo, assim, as boas-vindas. Aproveita, manda agora. Você acompanha tudo, seu amigo acompanha tudo. Vai ser ótimo. Confia. Isso aí. E aí, já aproveita, se inscreve aqui no canal, porque coisa boa é aqui mesmo. Mas seja muito bem-vindo ao GYC Talks. Eu espero que você goste e você se sinta bem aqui com a gente nesse momento, viu? Bom, e além disso, Mate, Bom, galera, então hoje a gente vai estar tratando sobre o tema identidade adventista. Nós temos um convidado especial que é vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. Antes da gente apresentar o convidado, vamos fazer uma breve oração. Oremos. Santo Eterno Deus, que habita os altos céus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos deu o privilégio de conhecermos a tua mensagem. Estaremos agora conversando um pouco sobre o nosso tema escolhido, identidade adventista. Pedimos que o Senhor nos batize com teu santo e bom Espírito, Senhor. Que o Senhor nos ajude a tratarmos deste tema como o Senhor quer que o tema seja tratado. Ajuda-nos a aprender e dá-nos um bom e feliz sábado, um alegre sábado na tua companhia. Em nome de Cristo Jesus. Bom, então, a gente vai hoje estar tratando de um tema muito especial, que é identidade adventista. E a gente escolheu esse tema para o mês de outubro. Quem arrisca? Alguém sabe dizer? Perdão? Alguém sabe dizer por que a gente escolheu esse tema para o GYC Talks do mês de outubro? Alguém arrisca aqui nos comentários? A gente está de olho nos comentários, então você pode interagir nos comentários também. Então, quero ver quem arrisca, quem aqui arrisca e acerta, porque a gente escolheu o tema identidade adventista exatamente para o mês de outubro. Alguém arrisca, alguém arrisca, alguém arrisca. Estou aqui de olho nos comentários, vamos ver se alguém consegue arriscar. E acertar, na verdade, né? Porque a gente escolheu exatamente esse tema, identidade adventista, agora para o mês de outubro. Quem arrisca? Estou vendo aqui a Rejane Toffoli interagindo. Márcia Drigo, feliz sábado para vocês. Quem arrisca por que a gente escolheu o tópico identidade adventista para o mês de outubro? Eu acho uma ótima pergunta. Também quero saber. Arrisca aí pra gente. Bom, acho que enquanto o pessoal vai tomando coragem para escrever... Isso, acho que a gente pode dar sequência. O que você acha? E aí a gente vai conversando com eles ao longo da live. Bora! Então vamos chamar nosso convidado especial. Só um minutinho. Olá, pastor, tudo bem? Olá, pessoal, boa noite. É um prazer ter você com a gente. Boa noite, Elisa. Feliz sábado para vocês e para os amigos que estão nos acompanhando. Bom sábado. Pastor, se apresenta um pouquinho para quem não te conhece. Por acaso alguém não te conhece, fala um pouquinho de você, o que você já fez, enfim. À vontade. Tá certo. Bem, meu nome é Michelson Borges. Eu devo esse nome à minha mãe, que quando estava grávida de mim escolheu com base numa enciclopédia de ciências. Ela encontrou lá o nome de um cientista, o primeiro físico a ganhar o prêmio Nobel de Física nos Estados Unidos. E eu fiquei todo feliz quando soube do significado desse nome, mais ainda quando me tornei adventista. Descobri que o nome Miguel é um dos nomes de Jesus, e, portanto, meu nome é filho de Jesus, Michael Sam. Eu fiquei mais feliz ainda quando descobri esse significado. Nasci em Criciúma, Santa Catarina, tenho 2 irmãs, vim para Tatuí em 1998, porque recebi um chamado para trabalhar na Casa Publicadora Brasileira. Sou formado em jornalismo pela Federal de Santa Catarina, também tenho mestrado lá pelo UNASP, em teologia. Depois eu fiz uma pós-graduação em biologia molecular, para defender ainda melhor o criacionismo, que é uma das minhas
das prediletas, né? Eu que já fui evolucionista e me tornei criacionista, muito estudo, considerações. Tenho 3 filhos, portanto sou mesmo criacionista, né? E 2 moças e um garoto. Sou casado com a Débora, já estamos casados há quase 27 anos, um casamento muito abençoado por Deus. Amo demais a minha família, já escrevi alguns livros pela Casa Publicadora Brasileira, sobre criacionismo, sobre história, mídia, e hoje, atualmente, eu sou editor da revista Vida e Saúde e um dos editores da Lição dos Jovens, que, curiosamente, tem o título desse trimestre de Identidade. Eu estou desconfiado de que alguém se inspirou na Lição dos Jovens, não sei, para escolher o tema dessa live, né? Nada é por acaso nessa vida, né, pastor? Nada é por acaso. Nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito, né? Enfim, acho que, resumidamente, é isso, e é um prazer estar aqui com vocês neste momento. Fico muito feliz de ver jovens preocupados com um tema como esse, né? Identidade, como isso é importante. Com certeza. Legal. Realmente é algo muito importante, a nossa identidade. Eu já vou começar lançando uma pergunta para o senhor, então, pastor. E a primeira pergunta é a seguinte: está preparado? Vamos lá. Então vamos lá. Sendo adventistas do 7º dia, o que poderíamos chamar de nossa identidade? Nossa identidade, entre aspas, porque assim, é quase um conceito, né? Como a gente pode definir esse conceito de nossa identidade? E qual é a importância, o que poderíamos chamar de nossa identidade como adventista do 7º dia? Sabe aquelas palavras que você conhece bem, mas quando é para definir você fica um pouco atrapalhada? Dizem Agostinho de Hipona, que dizia assim, olha, se não me perguntam sobre o que é o tempo, eu sei definir. Mas quando me perguntam o que é, aí complica. Então é mais ou menos isso, né? Identidade. Eu fui pesquisar, né? Fui dar uma olhadinha na etimologia da palavra, a origem, e eu descobri algumas coisas, vou só compartilhar aqui uma delas. Identidade é um termo latino, de origem latina, formado a partir do adjetivo idem, que tem o significado de o mesmo, né? Idem. E o do sufixo dade, indicador de um estado ou qualidade. Como tal, a etimologia desta palavra conduz à sua aplicação como qualificadora daquilo que é idêntico ou o mesmo, sendo, portanto, identificadora de algo que permanece. Eu gostei disso aqui. Identifica algo que permanece. Eu tenho minha identidade desde os meus, acho que eu fiz a minha identidade quando tinha uns 14 anos, e tenho a mesma identidade, guardo até hoje, né, aquela antiga com uma foto que nem parece mais eu, mas está ali, os dados estão ali, o número está ali, a minha filiação está ali naquele documento, né, aquilo ali permanece, me identifica, me diz quem eu sou. Então, identidade é isso, né? E identidade adventista, você está, então, qualificando essa identidade, né? O que nos faz ser adventistas? Eu acho que um bom resumo do que é a nossa identidade adventista está no nosso nome denominacional mesmo, né? Nós somos, afinal de contas, o quê? Adventistas do 7º dia, né? Então, é um povo que crê, prega, ama o advento, que é a volta de Jesus. Então, quando um adventista não ama mais a volta de Jesus, não prega mais sobre a volta de Jesus, não se interessa por profecias, por exemplo, essa identidade começa a ser ofuscada, tem algo errado aí. E se ele não crê que o sábado é o memorial da criação, se ele não acha mais que isso é importante, se não guarda o sábado, é uma contradição em termos já, né? Porque como ele pode se definir como um adventista do 7º dia e não dar valor para o sábado? O santo sábado, né? Claro que nós entendemos que a salvação é pela graça, talvez alguém já possa começar a dizer assim, mas vocês acham que a salvação é pelo sábado, então? Não falei disso em nenhum momento, né? Na verdade, faz parte da nossa identidade também a crença de que a redenção é pelo sangue de Cristo. É só você pegar ali o livro Nisto Cremos, né? Tá aqui na minha estante, ali atrás, um livro que traz ali nossas crenças fundamentais, e você verá que nós cremos na salvação pela graça, mas cremos que os salvos, eles... em uma resposta de amor a Deus, dizem assim, Senhor, o que queres que eu faça? Então aí vem a obediência, né, a santificação. Os justificados procuram ser santificados e caminhar no caminho da salvação, e esse caminho envolve a obediência. E o sábado não é maior que qualquer mandamento, mas ele é um mandamento muito especial porque ele aponta para o Criador. Então, ser adventista, automaticamente é ser também criacionista. Não dá para separar as duas coisas, né? Ser adventista é levar a Bíblia a sério, de capa a capa.
Se a pessoa começa a relativizar, por exemplo, o relato da criação, não, ele pode ser que tenham sido eras sucessivas, aí o sábado cai por terra, aí metade do seu nome denominacional cai por terra, não faz sentido. Então nós automaticamente cremos que a criação, ali o relato da criação, para tomar um exemplo apenas, né, ele é histórico, ele é factual. Então, identidade é aquilo que nos identifica, aquilo que nos representa, aquilo que nós somos, e por sermos, as pessoas veem em nós aquilo que somos. Né? Não é uma casta apenas, não é apenas uma declaração de fé, uma proclamação, não é uma questão de nome, né? É uma questão de essência. Aquilo que eu sou transparece, as pessoas percebem. Então, identidade é mais do que apenas aparência. É o que nós somos mesmo, né? Uhum. Então, a importância da cidade, a gente pode dizer que simplesmente quem a gente é. Se a gente não for fiel à nossa identidade, não tem o porquê, não tem um sentido dentro disso, né? Elisa, eu acho que nem é feliz quem diz ser uma coisa, mas por dentro não é. A pessoa vive uma contradição, né? Eu não queria nem citar esse cara, mas lá no meu passado eu conhecia, né? Um cantor que dizia assim, a metamorfose ambulante, né? A pessoa ela vai ao sabor da cultura, das ondas, das tendências, né? Porque ela não tem uma identidade forte, bem estabelecida, não tem uma outra palavra também que está ligada a esta, né? Não tem uma cosmovisão bem fundamentada. Aí ela vai ao sabor das ondas, ou para usar um termo que Paulo usou, né? Uma expressão, né? São levados por ventos de doutrina, ventos de ideologias, ventos de novidades, ventos culturais, né? Porque não tem uma identidade forte, firme, né? Solidificada sobre a rocha, né? Como Jesus bem comparou lá a casa, né? A casa é o caráter. Eu posso colocar, quem sabe, esse caráter também com a identidade. Se a minha identidade não está firmemente estabelecida em Cristo, que é a rocha, as ondas vão derrubar essa edificação frágil aí. Com certeza. Mate, manda boa pra gente. Essa aqui é quente, hein? Então, tá certo. Então, a nossa identidade seria aquilo que a gente acredita, assim, num resumo, certo? Até é mais profundo do que isso, né? O que a gente acredita, claro, faz parte, mas é o que a gente é mesmo, né, em essência. Então, essa identidade, ela está mesclada com caráter, mesclada com a minha cosmovisão, né? É a minha essência. Então, quando eu sou alguma coisa, aquilo que vem em mim, e aquilo que eu creio, é uma consequência, né? Porque não dá para associar aquilo que você apresenta daquilo que você é. Agora, quando você não é, de fato, ou, para usar o que o Mateus comentou, se você não crê de fato, de alguma forma as pessoas perceberão a contradição. E aí, repito, né? Além de ser um testemunho negativo, vai ser uma vida triste, né? Porque se a minha identidade não está alinhada com a minha, com a minha profissão de fé, eu perceberia essa contradição. O cérebro, até li um tempo atrás alguma coisa sobre isso, né? Quando a pessoa não vive o que ela crê, o próprio cérebro, né? Ele detecta essa contradição interna e a pessoa fica emocionalmente insatisfeita. Não vai ser feliz. Feliz, de fato, é aquele que vive o que crê aquilo que ele é, e a palavra é coerência, né? A pessoa coerente é feliz. Agora, a pessoa que tem uma incoerência interna, não tem como ser feliz desse jeito, não tem como ter uma vida plena, né, desse jeito, porque ela vive o tempo todo sabendo que ela é uma contradição ambulante, né? Só para destacar um pouquinho aqui a lição dos jovens, né, que neste trimestre trata de identidade, mensagem, herança e missão adventista. Olha só que legal os temas que a gente tem aqui para este trimestre, já vimos 3 deles, né? Sim. Começou com abençoada esperança, e aí tratou ali de um tema que acho que nós vamos voltar aqui nessa live também, que é a nossa história, né? Por sinal, hoje é dia 20, então domingo será dia 22, e tem algo especial nesse dia, né? 22 de outubro. Alguns aí devem estar pensando em alguma coisa, né? Então a lição 1 tratou disso. A lição 2, a mensagem do santuário. Nossa igreja, né? A nossa identidade foi construída como igreja com base na compreensão dessa doutrina especial do santuário. O Santo Sábado, como não falar disso, né? O dom profético, semana que vem. O grande conflito, organizados para o serviço. A Igreja Adventista é um movimento que surgiu para servir. É uma missão, né? Por isso que a gente chama de movimento. É mais do que uma igreja, é um movimento. Está em movimento, está em serviço, está em ação neste mundo, né? E a lição trata disso. O sistema de dízimos, a mensagem de saúde,
o evangelho no adventismo, a divindade triuna, o evangelho em ação, a mensagem final e vá contar ao mundo. Tá? Essa está muito boa, tá? Eu posso falar porque eu já li antes, como editor eu tenho que ler sempre antes. E gostei demais dessa lição aqui, como tenho gostado demais das lições de jovens que têm vindo aí ultimamente. Então, legal que o tema aqui seja o mesmo, né? Sim, total. A gente fala, né? O Espírito de Deus realmente une as coisas e as coisas não são por acaso, né? Eu acho isso incrível. Verdade. Sim, só antes da gente partir para a próxima pergunta, eu gostaria de lembrar o pessoal que está assistindo com a gente, de compartilhar com os amigos. Se está sendo bom para você, pode ser bom para mais alguém. Então, por favor, lembre-se de compartilhar com os amigos, curtir a live, se inscrever no canal para ficar sempre por dentro das novidades. E agora sim, vamos para a segunda pergunta. Qual a importância de mantermos estabelecida e de tornar conhecida a nossa identidade? Então, a nossa identidade é aquilo que a gente é. Por que a gente precisa, por que é importante que a gente tenha isso claro diante de nós, estabelecido, nós e para o mundo, e qual a importância de... Aqui, ó, eu acredito que a importância da gente ter essa identidade intacta, e além disso, um outro ponto que eu acho que é importante, o senhor acha que a gente tem perdido a nossa identidade como povo adventista? E aí, além disso, né, essa questão da importância da identidade que a gente tem, como que você vê, assim, no mundo que a gente vive atualmente? Então tá, vamos por partes, né? É importante declarar, anunciar, compartilhar, eu gosto dessa palavra, compartilhar nossa identidade. Eu nem diria que é importante, eu diria que é natural quando a pessoa de fato é convertida. Não é o que Ellen White diz, né, que todo verdadeiro convertido, né, nasce para o reino de Deus como um missionário. Então, se a pessoa é mesmo convertida, ela vai ter um desejo assim interno forte, né, um senso de missão, de compartilhar aquilo que lhe dá alegria, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu comigo um tempo atrás, eu até fiquei um pouco assustado, né? Eu encontrei um jovem, começamos a conversar sobre algumas coisas ligadas à igreja, um jovem adventista, tá? E aí, em certo momento, eu falei que eu gosto muito da estudo bíblico, porque eu fui trazido para essa mensagem por estudo bíblico, né? Deus colocou no meu caminho um jovem muito missionário, muito conhecedor da Bíblia, e ali foi o ponto de virada em minha vida. Foi no ensino médio, lá em Criciúma, Santa Catarina, quando eu cursava Química. Ele era meu colega de classe, um adventista, um jovem muito preparado, graças a Deus. E foi o primeiro criacionista que eu conheci. Ele teve paciência comigo, porque eu era muito questionador, muito complicado, tinha umas ideias muito estranhas, era evolucionista, marxista e outros istas aí na lista, né? Para rimar tudo. E ele me deu estudos bíblicos, vários estudos bíblicos, né? Foram 3 anos de paciência com esse teimoso aqui. Então eu fiquei apaixonado por esse método de compartilhamento da fé, que é o estudo bíblico. E desde então, e aí pedi a Deus uma namorada que tivesse esse mesmo gosto, ele me deu uma namorada que gosta da estudo bíblico, até hoje estou namorando com ela, estamos casados, como eu disse, já há quase 27 anos, e somos uma dupla missionária. E temos a maior alegria de dar estudo bíblico, de compartilhar a nossa fé. Aí, conversando com esse jovem, eu percebi que ele estava com a mente colonizada, na verdade, por ideias estranhas. Porque ele disse assim, olha, dar estudo bíblico é um tipo de colonização. Você vai praticamente colocar ideias na mente das pessoas. Eu quase caí para trás. É tenso, né? Tá na moda esse termo de colonização mesmo. Essa palavrinha aí tá na moda, né? Tá na moda. Eu não estou dizendo que não exista isso, mas aplicá-la a tudo é forçar a barra, né? Aí eu falei, meu amigo, não tem nada a ver. Eu quero te convidar, então, para participar de uma classe bíblica que eu tenho. Eu queria que ele visse como é. Ali tem espírita, tem católico, tem evangélico, e ninguém força nada sobre ninguém. Eu convidei, foram ali livremente, participam comigo, e eu compartilho com eles o tesouro que eu recebi de Jesus. Então, não se trata de impor nada, nunca impus nada. Pergunte às pessoas que eu tive o prazer de batizar. Se alguma vez eu... Elas que fazem a escolha do batismo também, né, pastor? Você não fala assim, eu vou te batizar à força, não. É uma decisão livre, né? Então eu fiquei assustado, fiquei triste e percebi como essas ideologias têm realmente contaminado a mente de muitos jovens, inclusive na nossa igreja, né? Então, veja, dar estudos bíblicos, né? Isso é algo natural, não é só dar estudo bíblico, porque a missão não é só isso, claro, né? Fazer missão é muito mais, né? Viver em missão,
Eu até prefiro dizer assim, porque missão não é só você juntar-se a um grupo, ir para outro país ou para outro estado, fazer um trabalho de 15 dias e voltar para casa e a vida segue normal, né? Aquilo ali é muito bonito, mas missão é o dia a dia, é na vizinhança, é no colégio, é no trabalho, é na internet, é nas suas redes sociais. Você é missão, você faz parte da missão, porque na verdade a missão é de Deus, né? Então você está encaixado nela como uma pecinha ali para cumprir a missão de Deus do jeitinho que você sabe. Se você sabe desenhar, se você sabe cantar, se você mexe com eletrônica, com internet, meu talento, meu ministério. Use isso para Deus. Só que, de novo, né? É estranho dizer, nós temos que fazer isso, há um imperativo para que nós compartilhemos a nossa mensagem, para que as pessoas vejam a nossa identidade. Claro que há, né? Vão e preguem o evangelho a todo mundo, disse Jesus. Ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês até a consumação do século, até o fim, né? Há um imperativo, mas, repito, para quem é convertido de verdade, isso é natural. Como que eu posso guardar para mim algo que me transformou? Como que eu posso guardar para mim uma coisa que queima dentro de mim, que faz vibrar o meu coração, né? Que se eu sei que o mundo está nos seus últimos momentos, né? Que eu vejo as profecias se cumprindo o tempo todo e vejo que o mundo está indo para o abismo, como que eu posso ficar calado e deixar que as pessoas afundem com este mundo? Isso revela a falta de amor, né? O amor verdadeiro, e aqui, de novo, né, a gente vê assim uma ênfase no evangelho social, na justiça social, isso faz parte, tá ali ligado ao que é ser um cristão, mas se ficar só nisso não é evangelismo, né? Lá no livro Beneficência Social tem uma citação muito, muito interessante, bonita, que Ellen White escreveu assim, né, que Jesus, ele se misturava com as pessoas como alguém que queria o bem delas, então ele convivia, ele curava, alimentava, acolhia, e quando conquistava a amizade delas, a simpatia delas, ele dizia, segue-me. Até o ponto da simpatia, mas esquece de completar a obra, que é o siga Jesus, né? Exato. Então, o evangelismo eu costumo dizer assim, né, que é dar o pão e o pão, com P maiúsculo. Então, se eu sou um adventista verdadeiro, eu vou entender o que é essa missão ampla e vou me envolver na sociedade. Eu vou buscar o que eu posso fazer aqui, né, para amenizar o sofrimento do meu próximo e também levá-lo a Jesus, que é a solução definitiva. O que eu posso fazer aqui para me envolver em alguma... E a Igreja Adventista, graças a Deus, tem muitos braços, né? Nós temos aí o Mutirão do Natal, está chegando, nós temos o Vida por Vidas, temos o Quebrando o Silêncio, temos muitas atividades interessantes, mas que tem como pano de fundo, em essência, a pregação do Evangelho. Porque Cruz Vermelha já faz um trabalho muito bonito, e outras entidades também, né? Mas essas entidades não têm o Evangelho eterno, que é o que realmente traz sentido à vida. Então, é um imperativo? Mas eu creio que a pessoa verdadeiramente convertida nem precisa ser mandada, né? Nem precisa ser incentivada, motivada para isso. Ela vai sentir a vontade. E aí ela vai procurar capacitação, vai procurar se unir à igreja, né, local, para fazer ali projetos e tudo mais, né? E a vida dela será uma vida de missão. Não sei se respondi. Não, eu acho perfeito como você colocou. Até teve um comentário aqui da Márcia Drigo falando a missão se inicia no nosso lar. Eu acho isso perfeito. E a gente, hoje em dia, a gente vê, infelizmente, eu acredito, né, que Deus é só amor, mas ele também não é justiça. Ele não tem a parte da transformação, como você mesmo comentou, né? A gente esquece muitas vezes que Cristo fala, tome a sua cruz e siga-me. A gente esquece desse detalhe e às vezes deixa, né? E pensando nisso, né, você comenta um pouquinho... Você fez uma segunda pergunta junto com a primeira, né? Eu acho. Foi tudo junto, mas eu acho isso ótimo, tá tudo certo. Você falou alguma coisa tipo, se algo está ameaçando a identidade, alguma coisa assim, eu acabei não respondendo. Isso, boa. Se tem algo, e aproveitando para enganchar na próxima, que eu acho que tem a mesma linha de raciocínio, o que você acha que tem feito a gente se afastar da nossa identidade? Então, o que faz a gente estar perdendo e o que faz a gente afastar, né? Se a gente tem perdido e o que faz a gente se afastar dela. Deixa eu ver. Graças a Deus não são todos, né? Muita gente tem lutado para preservar a identidade, tem mantido essa identidade, ama essa identidade, né? Mas, por outro lado, também tem muita gente que tem perdido, né? Ou tem diluído essa identidade em outras identidades, em outras formas de ver o mundo, né?
Eu sempre que falo, por exemplo, sobre mídia, acho que até a gente fez uma live, né, um vídeo, né, Elisa, sobre mídia, né? Fui, inclusive, vou aproveitar o merchan do pastor, quem tiver oportunidade depois, eu vou colocar aqui, é Pegada Jovem, foi um episódio que a gente teve com o pastor Michel, falando sobre entretenimento, foi sensacional, modéstia à parte, foi sensacional, né, pastor? Então, eu vou colocar aqui para depois quem tiver oportunidade para assistir, tá bom? Pronto, feito o merchan aí. Então, nos tempos em que vivemos, acaba sendo até mais complicado, porque a chamada indústria cultural, né, as produções aí da indústria cultural, como filmes, séries, músicas, tudo isso aí, né, aquilo que eu trato no meu livro lá nos bastidores da mídia, essa enxurrada de conteúdos acaba transformando, não tem jeito, nós somos transformados pela contemplação. Freud disse isso bem antes de Jung também ter dito algo parecido. Ele fala assim, eu gosto dessa frase, nós nascemos originais e morremos cópia. Então, à medida que você vai imitando, tendo contato continuado, né, com certos conceitos, com certas ideias, você vai sendo transformado. Não tem jeito, o ser humano é um ser influenciável. Você não pode escolher não ser influenciado, não tem jeito. Mas você pode escolher o que vai influenciá-lo. Isso sim, você pode usar o seu livre-arbítrio para determinar o que vai influenciar você. Mas como é que funciona isso? E também é muita ousadia pensar que você não vai ser influenciado, que você vai conseguir filtrar. Aí também é demais, né? Aquela velha frase batida, ninguém é uma ilha, né? Nós estamos em interação constante com o nosso mundo, com as pessoas ao redor, com a cultura, nós somos estamos imersos numa cultura, né? No nosso caso aqui, ocidental, brasileira, nesta geração e por aí vai. Então, a influência, ela é notória, ela existe, ela é factual, é algo factual, não é imaginação, e eu posso e devo usar a minha liberdade para escolher o que vai me influenciar. Então, quanto mais tempo passar com Jesus, mais tempo dedicar à leitura da Bíblia, mais parecido com ele eu vou ser. Eu entendi isso lá atrás, quando abandonei, né? Eu era leitor voraz de quadrinhos, de super-heróis, de livros de ficção científica, na minha juventude toda, adolescência, eu só li essas coisas. Mas quando eu me converti e entendi que a Bíblia é a palavra de Deus, é a carta de amor de Deus, ela tem que ser lida porque é uma carta, eu me dediquei a isso e orei muito para que eu pudesse gostar disso, porque no começo não foi fácil. E não é fácil. É um livro milenar, é um texto mais denso, né? Algumas histórias também distantes da nossa realidade, mas à medida que você vai pedindo para Deus, a transformação acontece. Assim como Deus muda o paladar físico, e mudou o meu, graças a Deus, né? É interessante, se eu comparar a minha dieta hoje com aquela que eu tinha antes de me tornar um adventista, é totalmente diferente. E hoje eu não gosto de coisas que eu comia e adorava. E hoje eu gosto de coisas que naquele tempo eu acho que talvez eu considerasse muito estranho comer essas coisas, né? Então Deus muda o nosso paladar físico e muda também, se você quiser pedir, o seu paladar, digamos, cultural, midiático, de leitura, enfim. Hoje, para mim, já faz alguns anos, ler a Bíblia todos os dias é o maior prazer. Quando eu não leio pelo menos um capítulo do Revivados por Sua Palavra, que é um projeto que eu amo, né? Já estamos na terceira fase, já são quase 10 anos lendo a Bíblia sem parar, todos os dias um capítulo, né? É um projeto maravilhoso. E se eu ficar um dia sem ler um capítulo que seja, é esse projeto aí mesmo, né? Fazer merchan, né? Precisa. A Associação Geral, né? Há quase 10 anos atrás. Se eu ficar sem ler alguma parte da Bíblia um dia, é quase como ficar sem escovar os dentes, sem tomar banho. Não dá, é um hábito que já foi introjetado na minha vida. E não é uma coisa forçada, é uma coisa natural, prazerosa e transformadora. Eu conheço por experiência o poder que a Bíblia tem de transformar. Gostoso você passar ali, eu dedico praticamente 1 hora por dia para ler a Bíblia, estudar, escrever algumas coisas que eu compartilho nas redes sociais, né, todos os dias. Aí eu passo o dia pensando naqueles conceitos, naquela história, naquelas palavras inspiradas. Isso é que é transformador. Quando você traz a Bíblia para a mente e para o coração, né? Aí o poder da palavra se manifesta. E isso também faz parte da nossa identidade. Ele vai moldando e sedimentando e cristalizando, né, a nossa identidade. Então esse é um ponto, né? Você ler a Bíblia, você orar todos os dias. Não tem como ser um adventista de verdade sem fazer essas coisas mínimas necessárias. Dessa experiência que brota a missão. Aí quando eu percebo que tesouro maravilhoso que eu tenho aqui, né, na palavra, né, que coisa linda que eu encontro aqui, como eu posso guardar isso para mim?
Aí vem o desejo, eu vou fazer de tudo para espalhar essa mensagem. Daí eu vou usar minhas redes sociais, eu vou me dispor a dar estudo bíblico, a participar de uma classe bíblica, a ajudar em algum ministério da igreja, né? Isso nasce naturalmente. Mas o inimigo, sabendo que somos transformados pela contemplação, ele abarrota as pessoas de outros conteúdos. Ele enche a vida delas repito, de filmes e séries e redes sociais e conversas muitas vezes banais, né? Quando você vai espremer ali conteúdo mesmo não sai quase nada, e aí não sobra mais tempo para a Bíblia. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Mas quando você vai analisar, fazer não gosto muito dessa palavra, mas se fosse fazer um coach aí espiritual, né? Para analisar a vida da pessoa, você percebe que ela gasta tempo com um monte de coisas. Muitas das quais nem tem sentido. E a Bíblia fica esquecida. A oração fica esquecida. Não tem como ter vitória desse jeito. Não tem como você crescer espiritualmente desse jeito. Então, eu diria que um texto muito bom da Bíblia para a gente refletir sobre isso, sobre a ameaça à identidade, é Romanos 12, versos 1, 2, né, ali. Eu sempre uso quando faço palestra sobre mídia, que Paulo diz assim, no verso 2, né, não sejam moldados, formatados, a gente pode usar qualquer palavra que indica um molde, uma forma, né, pelos padrões de pensamento deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente, como? Pela palavra, pelo Espírito Santo, né? Então, não permitir que a nossa mente seja moldada pelo mundo que nos rodeia. Não presta, não, tem aspectos que são, talvez, assim, aceitáveis, e podemos até usá-los, né, na pregação do Evangelho, mas não esqueçamos de que esse mundo jaz numa maligno. A maior parte que produz cultura, que produz... que faz essas produções aí da indústria cultural, não tem temor de Deus, não estão ligadas a Deus, então frequentemente vem esses conteúdos que, claro, permeiam a mente delas. Eu li um tempo atrás um livro, Engolidos pela Cultura Pop, bem interessante o livro, acho que editora Vida, se não me engano, e o autor fez uma pesquisa lá em Hollywood, para ver quantas pessoas lá creem em Deus e quantas vão à igreja com certa regularidade. É assim, é coisa de 1% para crer em Deus e muito menos os que vão à igreja. É por isso que você vai ver o quê? Você vai ver ali uma vida vazia, uma vida sem Deus, uma vida de consumismo, uma vida totalmente secularizada. Quando aparece Deus ou igreja é para enterro ou para casamento, no máximo, né? Mas você não vê ritual, né? Não passa de ser um ritual. É um clichêzão, na verdade, né, nesses filmes, né? Colocar um padre, um pastor para esses momentos pontuais. Mas você não vê ali pessoas orando, quando vão conversar assim com amigos, bebendo, bebida alcoólica, né? Enfim, aqueles clichês também, né, de uma vida sem Deus e secularizada. Contato com isso o tempo todo, não adianta, a pessoa vai ser moldada, ela pode talvez até não praticar aquilo exatamente, mas lá dentro algumas travas são quebradas, né? Algumas barreiras são derrubadas e a pessoa passa a aceitar algumas ideias, algumas ideologias, passa a ir na onda, né? E aí começa a aceitar até coisas absurdas, como estamos vendo agora, como aborto, né? Liberação das drogas, ideologia de gênero e coisas parecidas. Por quê? O bombardeio foi tão grande que as pessoas se esquecem do que a Bíblia diz, porque não tem mais contato com ela, e passam a aceitar essas ideologias como virtuosas em lugar da Bíblia. Então, é uma corrosão da nossa identidade, com certeza, né? O senhor citou o verso de Romanos 12. Sim, o pastor citou o verso de Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Inclusive, foi o tema da nossa missão de UIC no Sul, no ano passado, né? Tivemos a presença do palestrante Chad Cruiser, e foi abordado esse tema, né? A renovação da mente. E outro ponto que eu lembrei, que me chamou a atenção quando o senhor estava falando, eu vi um pregador falando uma vez, ele falou bem assim: a Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Eu lembrei disso quando o senhor estava falando das pessoas que falam que não tem tempo para ler a Bíblia. E esse pregador, ele abordou do seguinte ponto de vista: a Bíblia não pode mentir, Deus não pode mentir. Então, se a Bíblia fala que há tempo para todo o propósito, e você diz que não está tendo tempo, então o que na verdade está faltando é propósito. Porque se a Bíblia diz que há tempo para todo o propósito, a Bíblia não mente. Então o tempo não está faltando você ter o propósito de fazer isso. E isso realmente faz parte da nossa
Então, a nossa identidade, estudar a Bíblia. Se você não está tendo tempo, na verdade, você não está tendo o propósito de, não, eu vou estudar a Bíblia, porque é assim que eu vou ser um adventista. Faz parte da nossa identidade isso. Se a gente esquecer disso, a gente basicamente esqueceu a nossa identidade. Questão de prioridades, né? Eu penso assim, se Deus existe, não dedicar tempo para ele é uma loucura. Veja, o Criador do universo existe e ele quer falar com você e você vai deixar ele de lado para fazer outras coisas? É uma loucura. Imagina se hoje, você que está me assistindo, hoje, mais tarde, você vai deitar para dormir, né? E aí, quando você se deita na sua cama, de repente aparece ali o anjo de Deus sentado no pé da sua cama e diz assim, filho não, né? Amigo, sei lá, meu protegido, né? Eu tenho uma mensagem de Deus para você. O que você faria? Eu estou cansado, eu vou dormir. Não tenho tempo para isso agora. Eu vou pegar meu celular agora, vou dar uma olhadinha nos recados aqui no WhatsApp e tal. O que você faria? Fala sério. Eu tenho certeza de que você pararia tudo, sentaria com os olhos arregalados e diria, fala, meu anjo, eu quero ouvir tudo, não é verdade? Só porque a gente não vê essa realidade espiritual que está aqui ao nosso redor nesse momento, né, ao seu redor, ao meu redor, só porque a gente não vê com os olhos físicos, né, quer dizer que ela não existe? Existe, o tempo todo nós temos aí anjos de Deus e anjos do mal disputando a nossa mente, o nosso coração. O tempo todo o Espírito Santo de Deus está ali tocando o nosso coração, nos influenciando para o bem, ou quando nós nos afastamos, né, nos colocamos à mercê das forças do mal. É uma batalha espiritual que Paulo define como principados e potestades, né, disputando a nossa vida. Então, Deus existe. Para mim isso é incontestável. Eu já estudei muito sobre os argumentos que respaldam, né, essa crença, argumento cosmológico, argumento teleológico, moral e outros mais. Eu tenho certeza absoluta de que Deus existe. E tenho certeza absoluta de que Deus se revelou na natureza, design inteligente, né, as evidências aí criacionistas maravilhosas, mas principalmente ele se revelou num livro, na revelação especial dele, que é a Bíblia Sagrada. Bom, se a Bíblia é a palavra do Deus Criador que existe, eu deixá-la na estante ou no criado mudo, muda como criado, o tempo todo ali parada, é uma loucura? Olha que loucura, né? Você está desperdiçando um tempo, como disse o Mateus, né? Você não está realmente se planejando, né? Não está tendo um propósito. Você está desperdiçando um tempo que você ainda tem de liberdade, intranquilidade. Você pode hoje, né, ir para um local da sua casa ou na natureza, abrir a Bíblia, né, física ou no celular, enfim. Você tem essa oportunidade ainda. E negligenciar isso, eu acho que é loucura. Porque esse livro foi dado por Deus, e Deus existe, e o livro dele é inspirado, é a revelação especial de Deus. Como que eu posso não dedicar tempo para ela? Então, quando a pessoa não lê a Bíblia e não ora, ela está, na verdade, vivendo como um ateu funcional. Ela pode até dizer que crê em Deus, mas vive como um ateu. Incrível. Uau. E, pastor, dentro disso que você comentou, da questão da gente também cuidar com o que entra na nossa mente, e assim, me faz pensar, né, mais do que ser uma questão de da gente pensar assim, é o grande conflito. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente está, o que a gente está assistindo, porque aquilo vai nos dominar, quer a gente queira ou não, quer a gente goste ou não. E foi interessante, no congresso desse ano da GYC, tá aqui no nosso canal do YouTube, mas não sai daqui não, tá, gente? Vai depois, tá? Tem 2 vídeos interessantes, são vários. Dopamina digital, que fala sobre as redes sociais na nossa vida, como elas influenciam, e o dilema da distração, que é fenomenal. Ele mostra os impactos, por exemplo, não vou falar, desculpa, eu ia mais spoiler aqui não, desculpa, mas é muito bom, é do Christian Berdal, e assim, é um tema que vale a pena a gente estar vendo. E eu também acho que dentro do que você falou, né, pastor, a questão, a gente vai começar a fazer isso, por quê? Porque o nosso desejo é servir a Cristo, a gente não quer ter mais a mesma vida que a gente tinha antes, a gente quer realmente ter uma cultura celestial. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Às vezes a gente se fixa muito na cultura daqui, mas a gente não foi chamado para estar na cultura daqui, mas na cultura celestial. O que Deus pede para a gente em todas as áreas da nossa vida, seja a alimentação, que você comentou, que eu acho que é um ponto muito legal, a Ciência do Bom Viver, a irmã White fala muito sobre isso, a importância dos remédios, no vestuário, na forma de falar, na música que a gente ouve, no que a gente assiste. Então, tudo isso, a gente pode dizer que é um pacotão que ele é essencial para a nossa vida, né? E mais uma coisa que você também comentou, que eu acho que é fantástico, que é para a gente guardar no coração, né? Se você não fez isso,
será mesmo que a gente, não é por o fazer, né, não estou falando no sentido de, das obras, não, o que eu quero dizer é uma resposta ao amor que Deus faz na sua vida, ele faz, é por meio dele que isso acontece, mas também é sintomático, né, a gente fazer ou não fazer nesse sentido, né. Uhum. Você falou em dopamina, né? Tem um livro muito bom, é secular, mas é interessante demais, é Nação Dopamina. Legal. Ele analisa realmente esse vício em prazer, né, que a nossa geração tem, né, sempre querer mais e mais e mais. Eu acho que o C.S. Lewis é que dizia, né, que, eu esqueci a frase dele agora, mas ele fala que a busca insaciável de prazer no lugar errado, na verdade, traz menos prazer. E sabe, eu, no passado, né, lá no passado remoto, né, eu bebia cerveja, por exemplo, assistia vários tipos de filmes e nunca fui de balada, essas coisas, mas eu me lembro bem, assim, como essas coisas eram tão passageiras, tão transitórias, tão fúteis, né, de você chegar, parece o que eu vou dizer agora, parece um clichêzão também, né, mas é você chegar em casa, ir sozinho ali, você deita a cabeça no travesseiro e aí, o que ficou, né? Aí você já quer que o próximo fim de semana chegue logo, para ter de novo aquela dose dopaminérgica, né, para você se satisfazer, né? Então a vida de muita gente é assim, é quase uma vida quase animalesca, de instintos, né? Vive para o prazer, a boca começa a espumar quando pensa naquela coisa que vai lhe dar prazer, mas é um prazer momentâneo. Depois que eu me converti, Elisa e Mateus, eu pude ver assim que a gente pode ter prazer verdadeiro em coisas simples da vida, né? Hoje, para mim, pegar uma bicicleta, sair com meus filhos para pedalar, é maravilhoso. Hoje, para mim, deitar num gramado e ficar ali olhando, né, para o céu, para as nuvens, é maravilhoso, né? Estar com a família, usar alimentos saudáveis, desfrutar do sabor de uma fruta, não tem preço, né? Eu posso dizer, comparando com a minha vida anterior, que isso é infinitamente melhor. E você sai dali, assim, pleno, recuperado, né, digamos assim, não sem como culpa. naquele cansado Sem no dia culpa, seguinte. bom ponto. Hã? O Matheus falou sem culpa, eu achei perfeito. Sem culpa, principalmente sem culpa, a consciência tranquila, né? Então Deus, ele criou o prazer, Deus criou o mecanismo dopaminérgico, aí Deus criou o nosso cérebro e os neurotransmissores que funcionam ali, a ocitocina, a vasopressina, a dopamina, são criação de Deus. Aqui cabe um ponto, uma reflexão também, né? Há muitas coisas que dão prazer na vida. Claro, é inegável. O pecado dá prazer. Senão não seria praticado, não teria tanta gente praticando pecado, né? Exato. Então não dá para dizer assim, isso aí é uma coisa horrível, ruim, não é bom. E, lamentavelmente, como é que fala aqui tem aquele pensamento, tudo que é, como é que é? Engorda, fica doente, como é que é a frase? Eu esqueci agora. Nossa, agora vamos ver. Mateus, então, assim, a ideia é essa, né? Como se tudo que é bom engorda ou faz mal, ou sei lá. Não, é o contrário disso, né? O que é realmente bom faz bem, traz saúde, traz bem-estar, né? E então é assim, um hambúrguer gorduroso, cheio de gordura saturada e pão branco é prazeroso às papilas gustativas e ao cérebro? Vai dar uma descarga de dopamina tremenda no cérebro, esse hambúrguer gorduroso, né? E um refrigerante ali, bem geladinho, né? Ele vai dar uma descarga de dopamina no cérebro, cheio de açúcar. Açúcar, então, é uma bomba de dopamina, né? Bem, mas eu penso assim, que eu adoro banana amassada com aveia, né? Cada um pensa no seu prato saudável preferido, né? Então, uma fruta, né? Quando o seu paladar já está, não está mais desvirtuado, né? Ela também é prazerosa. Um prato bem preparado, um delicioso pão integral fresquinho, né? São coisas deliciosas. Então, de novo, você não consegue evitar essa descarga de dopamina no cérebro, com as coisas que você faz. Mas você pode, com o seu livre-arbítrio, escolher aquilo que vai te dar essa descarga de prazer dopamínico. Percebeu? Por exemplo, o sexo no casamento ou a pornografia. Ambos darão prazer. Só que um, como disse o Mateus, vai carregado de culpa. Se a pessoa ainda tem algum valor moral, né? Algumas já estão tão afundadas na impiedade que nem percebe mais o que é pecado e já não há mais, né, nenhum tipo de cobrança interna, né? Mas se a pessoa ainda tem um pouco de moralidade ali, né, da sua formação, enfim, sei lá, alguma coisa fica. E o Espírito Santo também trabalha, né? Aquele senso de inadequação, de
de objeto, de objetificação e tudo mais. Houve um prazer momentâneo lá atrás? Houve, né? Mas não se compara com aquilo que Deus abençoou, de você poder desfrutar sem peso de consciência, né, da sexualidade humana, do aconchego, do carinho. Então, repetindo e fechando, dopamina foi criada por Deus, mas o uso dela depende das minhas escolhas. Então, seja sábio, escolha sabiamente aquilo que vai lhe dar o verdadeiro prazer, né? Muito bom. Pastor, gente, só quero fazer mais um merchan, desculpa, eu tô muito merchandising hoje. Tá gostando do vídeo? Compartilha, coisa boa deve ser compartilhada, ainda mais coisa que te leva para mais perto de Deus. Quer coisa melhor que isso? É daqui mesmo. E outra coisa, o pastor falou sobre relacionamentos, então, não agora, tá? Mas depois que você assistir esse vídeo lindo, maravilhoso, o GYC Talks, no episódio 1, a gente teve a presença da Mayara e do Christian falando sobre relacionamentos. Então, ó, a gente tá trazendo tudo aqui. Então, assim, no fim do dia, o que fica pra gente? Maratonar o GYC aqui no nosso canal do YouTube, porque só tem coisa maravilhosa, tá bom? É isso, obrigada. Pode ir, Matheus. Seu momento. E tem outra coisa legal, ainda no merchan que você fez, né, tem coisa maravilhosa e sobre vários assuntos diferentes, então realmente vale a pena maratonar. E tinha outra coisa aqui que eu queria falar, mas me fugiu da memória logo agora, não sei. Lembrei! Lembre de tirar foto, tire a foto assistindo e poste no Instagram, marque o GYC, a gente vai ter prazer em compartilhar e vai ajudar as redes sociais a divulgarem também o GYC para mais pessoas. E isso vai... Você está abençoando você, pode abençoar outras pessoas também. Então, tira a foto, compartilha no Instagram. Combinado? Perfeito. Mate, desculpa te atrapalhar de novo. Próxima pergunta. Eu prometo que eu paro, desculpa, é rapidão. É que o Cristiano mandou uma pergunta e depois para ele vai ficar meio difícil. Pastor, qual que é o nome mesmo do livro que você comentou? Nação Dopamina. Nação Dopamina, vou mandar aqui no chat. Obrigada. Agora sim, Mate, pode falar. Certo, então vamos para a próxima pergunta, e essa pergunta tem a ver com a primeira pergunta que eu fiz lá no comecinho. Por que a gente escolheu esse tema para essa época? Tem a questão da lição, sim, mas tem outra coisa que também chama a nossa atenção como adventista do sétimo dia, que é o mês de outubro. Então, a pergunta é a seguinte: o mês de outubro nos remete de forma especial à nossa história, por causa do aniversário do grande desapontamento. De alguma forma, conhecer a nossa história pode nos livrar de uma perda da nossa identidade? Na verdade, a quinta pergunta se divide em dois, né? Então, primeira pergunta: de alguma forma, conhecer a nossa história pode nos ajudar a não perder a nossa identidade? E se sim, essa é uma pergunta mais pessoal para o senhor, pastor. Qual ponto da nossa história, qual fato o senhor trata assim como primordial, como o mais importante para a gente chegar no ponto de a gente ter o que a gente pode chamar de nossa identidade hoje? Qual fato na nossa história o senhor destacaria? Então, primeira pergunta, conhecer pode nos ajudar a não perder a identidade? E qual fato o senhor destaca na nossa história? Olha, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, nem por que está aqui, né? Então, não conhecer a história, a sua história, pode pensar na sua família mesmo, né? Todo mundo gosta de ver algo de família, né? Hoje está na moda aí fazer teste de ancestralidade, né? O pessoal paga aí, sei lá, R$200 aí e faz todo um mapeamento genético. O pessoal, a hora que baratear esse negócio, muita gente vai atrás disso. Por quê? Porque as pessoas gostam de saber de onde vieram, que parte do mundo vieram os seus ancestrais, enfim, né? Curiosidade. E isso também ajuda a moldar, de certa forma, a nossa identidade, né? Saber da nossa origem, nossos avós e bisavós. Não é diferente no que diz respeito à igreja, né? A nossa identidade denominacional. De novo, citando Ellen White, ela fala assim, que nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus nos tem conduzido no passado. Então, de fato, se a gente esquece que este é um movimento profético, que foi destinado para vencer, a despeito do fato de ser também Laodiceia, de ter suas lutas, de ter seus defeitos, e a própria Ellen White também diz, né, que embora haja problemas na igreja e deverão existir até o fim, Deus porá tudo em ordem, e eu me apego a esses textos, né, porque eu sei que a igreja é de Deus, né, eu faço a minha parte, limitada como possa ser, e entrego para Deus tudo mais que eu não posso fazer. E Ele cuida, e Ele zela por essa igreja. Então, mas se eu esquecer que Ele tem feito isso ao longo da história, que a igreja começou lá com um pequeno povo, né? Pequeno povo muito feliz, para citar aquele hino, né?
com um punhadinho de gente ali sincera, que amava a Bíblia, que amava Deus e a missão, e foi conduzindo essa igreja. Ela atravessou já grandes crises, né? Icebergs adiante, né? À frente, como a crise lá de Kellogg e outras mais, dissidências, críticas e tudo mais, e ela tem triunfado, né? Tem sempre um povo ali que impunha a bandeira, né? Em cada geração tem os seus fiéis, Deus tem os seus fiéis, os seus remanescentes, né? Então, se eu esqueço disso, eu posso desanimar, até desesperar, olhando para o futuro e vendo assim nuvens escuras, situações quase que insolúveis, só que eu esqueço de que Deus é o dono da igreja e que Ele tem conduzido esse movimento. Então, é importante conhecer a nossa história. Eu posso testemunhar disso porque eu me converti, eu me tornei adventista na década de 90, né? No começo da década de 90. Em 1992, eu comecei minha faculdade de jornalismo, numa federal, um ambiente, né, aquele ambiente, né, já era assim, hoje muito mais, né, cheio de ideologias antibíblicas e tudo mais, mas eu era recém-convertido, eu tinha lido bastante coisa sobre apologética, estava bem preparado, foi tranquilo, né, e pude testemunhar naquele ambiente. Inclusive, fica aqui o desafio para os jovens, né, vá preparado para ser uma luz naquele ambiente que muitas vezes é hostil à fé cristã. Mas você pode ser uma luz se estiver preparado para isso. Atender o desafio de Pedro, né? 1 Pedro 3,15, né? Estejam preparados para dar a razão da esperança que vocês têm, mas façam isso com mansidão, diz ali o apóstolo Pedro. Então, quando chegou a fase de escolher o TCC, eu pensei assim, o trabalho de conclusão de curso, né? Acho que hoje tem outro nome, né? No meu tempo era TCC. No meu também, é a mesma coisa. Ainda é? Que eu estou falando que agora tem um nome diferente, mas enfim, é o trabalho de conclusão com o qual você vai se formar, né? E o desespero também é o mesmo, tá tudo bem, não, brincadeira. Né? Só muda o nome. Só muda o nome. Eu pensei assim, como eu posso honrar o meu Deus com o meu TCC? Como que eu posso ajudar a igreja com o meu TCC? E aí, lendo um livro sobre um dos pioneiros adventistas, me deu um estalo assim, puxa, por que não escrever um livro-reportagem sobre a chegada do adventismo ao Brasil? Eu estava ali perto, né, Florianópolis, o palco, né, o início de tudo isso foi ali por Brusque, Gaspar Alto, né, aquela região ali do Vale do Itajaí. Então não era tão difícil para eu me deslocar até lá, entrevistar os descendentes de pioneiros, visitar os lugares, os museus, e foi o que eu fiz durante 6 meses, né? Que a gente brinca assim no jornalismo, a gente fala que naquele tempo, né? Que gastar sola de sapato, visitando, andando, pesquisando. E eu posso dizer para vocês, Elise e Mateus, foi transformador para mim. O meu adventismo passou a ser outro quando eu me aprofundei na história da igreja, na vida dos pioneiros, de ver como eles dedicaram a vida, né, à pregação do evangelho em tempos tão difíceis, quando eles eram desprezados, perseguidos, humilhados. Era um tempo muito complicado, assim, sem recursos, né? E eles fizeram tanto pela pregação do evangelho. E hoje nós temos tantos recursos, né? E será que estamos no mesmo espírito que eles, levando avante nessa mensagem? Nós podemos fazer até mais do que eles, com tudo que temos. Então, conhecer a história da igreja é essencial. E eu quero abrir o coração para vocês. Eu fico um pouco triste quando vou por aí pelas igrejas do Brasil pregar. De vez em quando eu faço uns testes, assim. Antes do sermão eu pergunto, irmãos, alguém aqui sabe quem foi Frank Westphal? Ninguém levanta a mão. Alguém aqui sabe quem foi Huldreich Graf? Ninguém levanta a mão. Alguém aqui sabe quem foi Guilherme Stein? Aí uns 2 levantam a mão. Guilherme Bells, 1 levanta a mão. Quando pergunta dos pioneiros americanos, mais gente fala. Mas o Brasil é assim, né? Ele nem sempre dá valor à sua história, né? Então, se perguntar assim, Tiago White, John Andrews, Ellen White, que bom. Mas tem bastante gente que conhece até. Mas quando você pergunta dos nossos pioneiros aqui do Brasil, é uma lástima. E isso me entristece, porque é a nossa história. E nós temos aqui no Brasil uma linda história do adventismo, milagres também que aconteceram. Pessoas, o Stein, Guilherme Stein Jr., para mim, foi um John Andrews do Brasil. Ele conhecia 40 idiomas. Ele fez a tradução do livro Caminho a Cristo, que usamos até hoje, né, atualizando a linguagem do português, mas ele fez a primeira tradução. Ele foi o primeiro diretor de escola, primeiro professor, primeiro editor. O homem era multitarefa, um gênio, e quase ninguém mais o conhece. Então, eu gostaria muito, né, que essa nova geração dedicasse tempo para conhecer a história, né? Esse livro aí, né? Quero recomendar para vocês, né? É um livro que me deu muito prazer escrever.
foi atualizado, completamente atualizado aí faz uns 2, 3 anos, né, a pedido da Divisão Sul-Americana, e está à disposição pelo site da CPB. Não hoje, que é sábado. O site da CPB ele fecha no sábado. E depois do pôr do sol ele reabre. Então, você pode adquirir esse livro, lê-lo, quem sabe usar em pequenos grupos, fazer uma série na igreja, que tal? Outubro do ano que vem, agora está muito em cima, né, que é o mês que a gente celebra a história da igreja. E também tem o sábado do criacionismo, que é o 4º sábado de outubro. Quem sabe, fica a dica aí, ó, faça uma série, uma semana de oração na igreja, ou domingos, sobre a história da igreja, né? Vale muito a pena recontar, preservar esse legado, né? E este mês, de fato, nós temos aí o 22 de outubro, né? Que nos relembra, eu não vou dizer que comemora, porque foi uma coisa triste, né? De início. Sim. Desapontamento. Creio que vocês conhecem a história, né? Um erro clássico que a gente ouve por aí é o seguinte: os adventistas marcaram data. Nunca. Você pode ler qualquer livro de Ellen White, não tem nenhuma marcação de data ali, nenhuma literatura adventista do 7º dia prevendo data para isso ou para aquilo. Se alguém anda marcando data aí, é por sua conta e risco, né? Mas a igreja não faz isso. Quem marcou data foi um batista ex-deísta, quase ateu, chamado Guilherme Miller, que nunca se tornou um adventista do 7º dia, na verdade. Mas nós reconhecemos e o fazemos assim com transparência, né, que a nossa igreja deve aos milleritas. Com certeza. O movimento precursor do adventismo do 7º dia é o movimento millerita. Quando várias pessoas sinceras, pessoas de Deus, se debruçaram sobre a Bíblia, especialmente Daniel e Apocalipse, e entenderam muitas mensagens e verdades que estavam ali, e que, por não ser ainda o tempo do fim, né, pessoas que viveram antes deles não tinham compreendido. E Miller foi aquele que descobriu que em 1844 aconteceria uma coisa muito importante. Ele achou que era a volta de Jesus. Estava equivocado quanto ao evento. Mas com relação aos proféticos, preciso. Eles ajustaram ali depois, 1843 para 44, recalcularam, estava certo. 22 de outubro de 1844. Achavam que era a volta de Jesus. Eles deram, né, de si, venderam o que tinham, muitos deles, pregaram com todo entusiasmo, porque afinal de contas faltava pouquinho tempo para Jesus voltar. E o desapontamento foi amargo, né? Quando você estuda Apocalipse 10, você vê que ali há uma predição desse momento, né, de uma mensagem doce na boca, mas amarga no ventre. Quando eles digeriram, a coisa ficou amarga, né? Aí, respondendo a pergunta que você me fez, que momento foi tão marcante assim na nossa história, né? Tem vários, né? Vários. O fato de Deus ter nos dado uma profetisa não canônica, mas inspirada por Deus para nos orientar, lá no começo já, né? Ela tinha 17 anos, né? Jovenzinha. Mateus, você tem quantos anos? Quanto você acha? Quanto você acha? 18, 19? 19. Ponto mal, gostei. 19. Ele tinha só 2 anos a menos que você e foi chamada para um ministério profético. Já pensou? Encarar aqueles homens barbudos daquele tempo, né? Uma sociedade que não dava tanto valor assim também, né? Para mulher e jovem ainda, mas ela foi conquistando seu espaço porque Deus a estava abençoando, foi respeitada pela igreja, foi acolhida como uma verdadeira profetisa. Com certeza, esse é um evento fantástico. Deus nos presenteou com esse dom profético, né, na pessoa de Ellen White, como tinha feito já, por exemplo, com Hulda, nos tempos lá de Josias, né, uma profetisa não canônica também, com Ana, Débora e outras mais, as filhas de Filipe, né. Então esse é um ponto. José Bates, que história linda, fantástica, o Capitão Bates, né, que é um homem rico, influente, inteligente, deu tudo para o evangelho. Foi o defensor, o campeão do sábado, né? Claro que influenciado por Wheeler, que foi influenciado por Rachel Oakes, Raquel Oakes, né? Aquela batista do 7º dia, que foi a mulher que trouxe para nós o sábado, né? Tem tantas histórias maravilhosas. A própria história de Miller, que homem de Deus, né? Um capitão de exército que foi respeitado quase como um juiz local ali, um homem culto, né? E que foi escolhido por Deus para anunciar essa mensagem. Mas eu colocaria sobre tudo isso um momento especial. Na fazenda de um senhor chamado Hiram Edson, estava lá um grupo de adventistas, né, de milleritas, né, vamos colocar assim. Adventistas porque criam no advento, mas pertenciam a várias igrejas ainda. Estavam lá chorando,
desapontados, era 23 de outubro de 1844. Tristes, arrasados. E Hiram Edson era um homem que se preocupava com as pessoas, como um bom pastor, e ele estava ali orando com essas pessoas e depois se dirigiu para outro local para encontrar um outro grupo de crentes e orar com eles. Enquanto ele atravessava um milharal próximo ali da casa dele, ele teve alguns acham que ele pode ter tido uma visão, outros falam em insight, uma compreensão, enfim, o que nos interessa é o fato de que ele estava com um amigo, Crozier, estavam cruzando o milharal e o Crozier não percebeu que o Hiram Edson ficou para trás olhando para o céu, porque ele estava tendo a compreensão do que tinha acontecido no dia anterior, né? Não era a volta de Jesus, afinal de contas, era a passagem de Cristo do lugar santo do santuário celestial. E quem duvida que haja um santuário celestial, eu só convido a ler Hebreus, por exemplo. Paulo fala o tempo todo ali de um santuário feito por Deus e não pelos seres humanos. Então ele passa do lugar santo, como acontecia no santuário terrestre, que era uma prefiguração do celestial, que era um modelo, né? Foi feito com base no modelo do santuário celestial. Então tudo que acontecia na terra apontava para a realidade celestial. Se na terra o sumo sacerdote, no dia da expiação, no Yom Kippur, passava para o lugar santíssimo, no céu também Jesus tinha que fazer isso em algum momento. E o momento apontado na profecia foi esse, 22 de outubro de 1844. Só você ler Daniel 8 e 9. Está tudo lá. Em conexão com o Apocalipse 10. Sim. Então Jesus passa para o Santíssimo e ali ele começa o que a gente chama de juízo pré-advento, ou juízo investigativo, né? Então na terra um movimento começa a pregar sobre o santuário, uma verdade que estava escondida pela poeira do tempo, pelas tradições, pela ponta pequena, besta do mar, besta do mar, que tinha solapado essa verdade e colocado um sistema humano no lugar dela. Então, agora esse povo aqui na Terra tinha a missão de pregar a verdade sobre o que é a redenção. Tem gente que fala que os adventistas são legalistas, mas veja, o que deu o start para a nossa mensagem é a compreensão do que Jesus faz no santuário celestial. Isso é redenção, isso é salvação. E quando você visita lá a fazenda de Hiram Edson, que é um museu, né, pertence à igreja, tem uma placa grande, verde, que diz assim, local de nascimento da teologia adventista. Uau. Tecnicamente falando, foi ali que nasceu a igreja adventista, que seria depois batizada com esse nome, digamos, né? Foi 19 anos depois é que ela recebeu o nome de Adventista do Sétimo Dia. Mas a teologia adventista, que nasce entranhada com essa verdade do santuário, o marco é ali, na fazenda de Hiram Edson, quando ele compreendeu essa mensagem. É algo maravilhoso. Eu colocaria, então, esse momento ali como um ponto, assim, central que marca a nossa história. Dali para frente, os crentes, né, mileritas foram se organizando, depois verdades essenciais foram sendo redescobertas, sempre com base em profundo estudo da Bíblia. Ellen White diz que eles dedicavam, né, noites inteiras, estudando a Bíblia muitas vezes. E descobriram que a alma é mortal, aí estabeleceram essa doutrina da mortalidade do ser humano, descobriram o sábado, foi incorporado também ao sistema de crenças dos adventistas, passam a ser depois do sétimo dia. A reforma de saúde vem depois também, a importância de você ter a mente clara por uma alimentação, por exercício físico, água, luz solar, repouso, tudo que a gente sabe aí dos 8 remédios naturais, né? Essa verdade vem para completar, para dar força à pregação, dar discernimento aos pioneiros, né? E uma série de convicções, de crenças bíblicas que vieram, né, com os estudos. Até que, em 1863, numa reunião muito especial, eles estavam ali para decidir o nome da igreja. Porque eles perceberam que precisavam de uma organização, de uma estrutura, porque apareciam muitos pregadores falsos ali, dizendo que eram adventistas e acabavam trazendo problemas. Então eles precisavam entregar credenciais para os pastores verdadeiros, precisavam de sedes, como associações, né? E eles entenderam que precisavam, então, de organização e de um nome. Aí, pensaram em vários nomes, e um senhor chamado David Hewitt, ele sugeriu, que tal... Ele foi convertido por José Bates, tá? Esse David Hewitt. Muito bonito, muito legal mesmo, né? Era o homem mais honesto da cidade, como ele era conhecido lá em Battle Creek. Ele levantou a mão e, que tal Adventistas do Sétimo Dia? Eu imagino a cena, assim, pessoal, interessante, né? Adventistas do Sétimo Dia, gostei. Votaram e foi aprovado.
E depois Ellen White ela confirma, dizendo que era da vontade de Deus, porque esse nome expressa a essência da nossa fé. E de 63 para cá, a igreja prossegue com as suas lutas, com a bênção de Deus, pregando o evangelho em todo o mundo, anunciando que há um Deus no céu, que Jesus está no santuário, que o Espírito Santo está aqui, trabalhando entre nós, e que em breve Jesus voltará para nos buscar. Amém. Nossa, achei perfeito. Mate, desculpa, eu só queria fazer um merchan. Não, faz seu merchan é especial, faz seu merchan. Lofborough, esse livro é bom demais. Então, enquanto você estava falando aqui, eu estava me coçando aqui na cadeira, eu estava me aguentando mais, tive vontade de falar desse livro. O Grande Movimento Adventista, do pastor Lofborough. Então, ele foi uma testemunha ocular de tudo isso que a gente mencionou aqui. Se não me engano, ele tinha 12 anos quando ocorreu o grande desapontamento. E depois, Ellen White pediu para ele escrever um livro, registrando aquilo que ele tinha visto, para fortalecer a fé das pessoas que viriam depois. Ou seja, para a nossa fé, né, para fortalecer a nossa fé no fato de que Deus tem conduzido a nossa história. Então, esse livro é fantástico. Ele presenciou Ellen White em visão mais de 50 vezes, se não me engano. Ele viu embates entre pessoas que acreditavam que era uma farsa, dom de profecia, e ele pôde ver algumas pessoas se convertendo quando tiveram todas as evidências de que aquilo era realmente Deus. Uma das histórias que eu acho mais interessante, então, é a do Dr. Brown, que era um médium espírita, se não me engano, e médico, e ele chegou a fazer alguns testes com a Ellen White. Ele ficou apavorado quando viu que ela não respirava durante as visões, e é um livro fantástico, eu realmente recomendo. E tem esse outro livro aqui também, que é muito legal, Minha História, no contexto do Grande Movimento Adventista, conforme ilustrado pelos 3 anjos de Apocalipse 14. Esse aqui, então, é a autobiografia do pastor Tiago White. Eu estou lendo esse aqui no momento e é muito bom, muito legal. Aqui esse aí eu tenho... Pastor, quando você estava falando, eu estava me coçando aqui, só que a minha estante não está atrás de mim, está do meu lado, então não dá para ficar levantando e ir ali buscar os livros, entendeu? Mas eu tenho uma coleção aqui que eu poderia mostrar. Eu tenho aqui A Cruz de Sua Sombra, eu tenho os livros sobre educação de Sutherland, eu tenho vários livros aqui, são todos muito legais, e todos dos nossos pioneiros. E entra nisso que a gente estava falando, sobre conhecer a nossa história, para que nós estejamos firmados. Teve um comentário aqui que eu achei interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Quando você lê aí, Rodrigues. Pessoal do GIC, não esqueçam disso. Excetuando o Bates e alguns outros, o Ryan Edson, praticamente todos os pioneiros eram jovenzinhos. Você tem Ellen White, 17 anos. Você tem o Tiago White, um pouquinho mais velho. Você tem o Lofborough, menino. Você tem o John Andrews, 15 anos, quando passaram pelo desapontamento. Todos jovenzinhos. E Deus colocou sobre eles essa mensagem, essa missão, né? Então eu acho que Deus, tenho certeza, Deus também tem uma missão especial para os jovens hoje. Amém. Com certeza que a gente saiba utilizar isso da melhor forma, né? Muito bom, nossa. Essa parte aqui mais me encanta também. Mate, você ia falar? O comentário do Erismar Rodrigues, ele comentou assim: de fato é muito importante sabermos nossas origens, nossa história. Gostei da ideia. Estamos estudando o livro Eventos Finais na minha igreja, e o próximo eu vou propor que seja o tema dos pioneiros do Brasil, aquele que o senhor citou, a chegada do Adventismo ao Brasil. E eu recomendaria ao Erismar também esse aqui, que conta da história do Adventismo, não a nível de Brasil, mas a nível mundial, conta o começo da história. É realmente fantástico. O Grande Movimento Adventista, da Editora dos Pioneiros. Muito bom. E aí, dentro disso, também queria aproveitar outro merchan no nosso Instagram e Facebook. A gente está colocando as doutrinas, tanto as nossas 28 crenças, como as nossas doutrinas distintivas. A gente também colocou sobre os temas que a gente está conversando, o inicial sobre a mensagem de saúde, os porquês, enfim, tudo lá que a gente está colocando esse mês. Então, tá caprichado. O material não falta pra gente. E até nesse sentido que a gente estava conversando, né? Um pouquinho antes, existe alguma relação entre a neutralização do adventismo e o estado da igreja de Laodiceia? Pesadíssima, também acho, mas é isso. Você menciona essa palavra, né, neutralização. Eu me lembro de um livreto que o Dr. George Knight escreveu anos atrás, a CPB lançou, né, que é justamente isso, né, a neutralização do adventismo, né. Na verdade, em inglês, o título é mais forte até, sabe? Quando a gente traduziu, a gente deu uma suavizada.
O original é a castração do adventismo. Ou seja, ele se torna incapaz de se reproduzir quando perde a sua vocação profética, né? Eu volto ao ponto, o adventismo é um movimento que nasceu com essa vocação profética. É um movimento que prega a volta de Jesus, que se preocupa com as profecias, não porque seja alarmista ou coisa parecida, mas é porque a gente quer saber quando Jesus vai voltar, não a data, mas quer saber a proximidade, porque a gente ama Jesus. A gente quer que ele volte logo, então o nosso desejo é esse. Então, se o adventismo perde, e o pastor George Knight, ele reflete sobre isso no livreto, nesse livro, né? Quando a gente perde essa vocação profética, a pregação escatológica que marcou a nossa história, os nossos pioneiros, a gente se torna incapaz, a gente se neutraliza. O adventismo é neutralizado, né? Uhum. O adventismo não é um movimento evangélico a mais. Eu me lembro que o Dr. George Knight esteve no Brasil, esteve na CPB naquela ocasião, tem até uma foto lá que eu tirei com ele. Na época, quando ele lançou o livro, ele fez uma palestra ali para os editores da CPB, e alguém perguntou assim, Dr. George Knight, a Igreja Adventista é uma seita ou é uma religião? Eu lembro até hoje da resposta que ele deu. Ele falou assim, para mim não importa tanto se ela é uma religião ou se ela é uma seita, o que me importa é se ela é bíblica. Uau! Então, se a igreja ela é bíblica, tá tudo certo. Podem chamar de seita, até fiz um vídeo no meu canal, fica aqui um convite para vocês assistirem lá no meu canal, Cuidado com as seitas, é o título do vídeo, Cuidado com as seitas. Eu fui irônico, eu brinquei um pouco, mas eu brinquei no seguinte sentido. Eu me lembrei de um amigo adventista que esse vídeo aí quando questionavam assim, né, você não bebe? Ele invertia. Ele falava, por quê, você bebe? Eu contei na classe jovens lá no Riacho Grande isso aí, né, Elisa? Você bebe? Bebida faz mal para isso, para aquilo outro e tal. Aí depois falava assim, você não vai a baladas? Aí ele perguntava, por que você vai a balada? Nossa, rapaz, você não tem ideia de como aquele som, aquele ambiente tá... Entendeu? Para de pensar que você está na contramão do mundo, porque é o mundo que está na contramão da verdade, da vontade de Deus, né? Exato. Quando você vive o que está na palavra de Deus, você vive de acordo com a vontade do Criador, você está vivendo como deve ser vivida a vida de todo mundo, né? É viver a vida como ela tem que ser vivida. Quem vive em oposição à vontade de Deus é que está na contramão. Então, eu falei isso agora. Não, a gente estava falando por causa da questão da gente ser de uma seita, talvez que as pessoas falam, isso. Né? Você falou de seguir a Bíblia. Nesse vídeo, eu procurei fazer a mesma brincadeira. Tipo assim, você é uma seita porque você guarda o sábado. Amigo, você guarda o domingo? O domingo é pagão. O domingo foi estabelecido por um imperador pagão e depois sancionado por uma igreja que se corrompeu e assim vai, né? Quer dizer, como assim sou seita por guardar o mandamento bíblico? Exato. Vocês são seita porque vocês não comem carne de porco. Você come carnes imundas? Rapaz, olha o que a Bíblia fala sobre isso. Vocês são seitas porque vocês não creem no inferno eterno. Meu amigo, você crê no inferno eterno, esse dogma pagão que foi usado tanto tempo pela igreja romana para assustar as pessoas. A Bíblia fala que Deus é justo, ele vai aniquilar o ímpio, e não vai haver mais pecado, pecadores, a morte não mais existirá, e as lágrimas serão enxutas. Você crê no inferno eterno? Ou seja, eu procurei, nesse vídeo, mostrar que seita é um movimento que se afastou da ortodoxia da Bíblia. E quanto eu saiba, e eu me tornei adventista por isso, nós seguimos a Bíblia. E outros que nos acusam de ser seitas abraçaram ideias e dogmas que não são bíblicos. Então, não me chame de seita com esse critério. Agora, se quiser chamar de seita como chamavam os cristãos do primeiro século, que Paulo diz que o caminho ao qual chamavam de seita, né? Os judeus, ali, líderes judaicos e outros chamavam os primeiros cristãos de seita. Então, eu estou em boa companhia. Se quiser me chamar de seita, beleza. Desde que eu seja bíblico, está tudo bem. Gostei da resposta. Interessante. Não tem problema me chamar de seita. Desde que seja bíblico, tá tudo bem. Gostei da resposta. Muito bom, Mati, muito bom. E a próxima? Manda pra gente que essa também é pesada. Só pergunta pesada, né? Mas é importante. Vocês não me pouparam hoje, hein? Vamos lá. Não, desculpa. A gente tem que aproveitar, né, pastor? A gente não sabe quando que o senhor vai estar aqui de novo com a gente. Vamos lá, a próxima. Então é assim, devemos nos conformar com a realidade que vivemos? Tipo assim, se outros fazem assim, eu vou fazer assim também, por que não? Qual que deve ser a nossa postura a esse respeito? Que é isso, né? Maria vai com as outras.
Mesmo quando não era adventista, eu não concordava com isso. Né, é aquilo que as mães dizem, você não é todo mundo, né? Exato, saudades. As pessoas tinham que falar mais isso hoje em dia, saudades. Você fala para os adventistas, você não é todo mundo, você é um cristão adventista. Exato. Você está aqui no mundo para ser luz e sal da terra, você tem uma identidade especial. Então, por que ser como todo mundo? Se conformar, né? Não vos conformeis com este século, né? Então, eu penso, né? Quando fala disso, eu penso, por exemplo, em Daniel, lá em Babilônia. Daniel e seus amigos, né? Tem um sermão, acho que todo mundo tem sermão sobre isso, né? Daniel 1. Daniel e seus amigos lá em Babilônia. O império tentou assimilá-los, trocando o nome, trocando a dieta, né, colocando eles na faculdade da Babilônia, mas Daniel decidiu firmemente não se contaminar, não só com comidas, mas com a cultura mesmo. Decidiu firmemente não se contaminar. Essa tem que ser a nossa decisão. Eu não vou me permitir que eu seja contaminado por ideologias, por ideias, por comportamentos, por esse mundo que jaz no maligno. Eu quero viver a luz da palavra de Deus. Quero fazer o que Deus, ele quer de mim e mandou que eu fizesse. São mandamentos, são orientações, né? Daniel, na Babilônia, para mim, é um modelo, né? E era um jovem, era um adolescente lá que estava ali, longe da família, longe da igreja, longe da liderança, né, do seu povo. Podia se revoltar contra Deus, porque ele foi levado como um cativo, mas não. Ele e seus amigos decidiram firmemente não se contaminar. E o outro, um exemplo, assim, inicialmente ruim, mas podemos extrair uma lição boa também. Quando Jesus foi preso, os discípulos se dispersaram, Pedro estava lá em volta de uma fogueira. É que Pedro, ele não conseguia ficar longe, né? Ele estava longe, mas ele queria estar vendo ali, ainda que de longe, o que ia acontecer com o seu mestre. Ele estava lá, se aquecendo, e alguém olhou para ele e, por algum motivo, viu algo diferente. Epa, você não é um seguidor dele, não? E ele falou, não, você é sim. Quer dizer, mesmo querendo negar, ele não conseguia. Isso é identidade. O exemplo é negativo, depois o Pedro se converte, mas eu acho legal também o fato de que ele não conseguiu negar. Ele tentou, até falou umas besteiras lá, né? Mas alguma coisa na roupa dele, no olhar dele, nas palavras dele, não sei, alguma coisa o denunciou. Entregou ele. Alguma coisa entregou ele. Cristãos adventistas, entreguemos sempre, né? Que as pessoas percebam, notem a diferença, e que não seja uma diferença no sentido de ser chato, inoportuno, mas uma diferença que atraia, que impressione, que faça as pessoas pensarem assim, eu quero ter uma família como a dele, eu quero ter uma saúde como a dele, eu quero ter uma paz como a dessa pessoa, né? Se a gente for igual, se a gente se conformar, você não vai ser sal, você não vai ser o diferente, né? O diferente no bom sentido. Você não vai atrair, porque o igual não atrai, né? Como é que diz aquele pensamento? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? É isso. Então, se você não só fala que você o seu exemplo vai arrastar. Você vai deixar uma marca e pessoas vão querer ser como você, porque você é como Jesus, né? A gente tem que ter a coragem, se pudermos fazer isso, né? De, como Paulo, dizer assim, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, que Deus nos faça realmente, né, mini Cristos aqui na Terra, para que as pessoas queiram ser como Ele, o nosso mestre, né? E para ser assim, não posso me deixar absorver, não posso me conformar. O cristão é um eterno inconformado. Não posso me conformar com este mundo, não posso me conformar com a morte, não posso me conformar com o pecado, não posso me conformar com a injustiça. Se eu me conformar com essas coisas, eu estou perdido, perdi minha identidade. Fui do sistema, né, como alguns falam aí. Então, é um eterno inconformado, porque esse mundo, ele não é o mundo que Deus planejou para nós. Então, esse inconformismo deve nos levar também à missão de apresentar às pessoas um mundo muito melhor, que em breve será nosso. Teve um comentário aqui que eu achei interessante da senhora Laudilia de Víncula, que é minha mãe. Gente, sou muito feliz por ser filho dessa dona. E o comentário foi assim, por que ser cúmplice do mal? Eu achei interessante. Por que ser cúmplice do mal? E isso que a gente estava falando, o senhor mencionou o exemplo de Daniel. Outro dia eu estava pensando sobre isso, até comentei com o pessoal aqui. E, às vezes, as pessoas elas fazem assim, não, eu quero... Como que eu falo? Como pode dizer?
eu quero ser visto. E aí as pessoas pensam assim, para ser visto tem que fazer o que todo mundo faz. Mas Exato. eu tava pensando outro dia que Daniel, ele é visto até hoje, ele é lembrado até hoje. Mas exatamente porque ele foi diferente. Quer dizer, de quantos milhares de judeus foram levados para Babilônia? No entanto, a Bíblia, a história, menciona o nome de 4. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por quê? Porque eles foram diferentes, no bom sentido. Eles não se conformaram com aquele século. E eles são personagens eternos. E dos outros? Os outros ficaram de bonzãos lá, né, na Babilônia. Mas hoje, quem sabe o nome de algum outro judeu, além desses 4? Por quê? Porque eles se dispuseram a ser diferentes para Cristo. E eu tenho certeza que esse não era o objetivo deles. Não, vou me tornar famoso. Ninguém nunca vai esquecer meu nome. Claro que não. O objetivo deles era servir a Cristo. E por isso eles são lembrados até hoje. E as pessoas querendo serem lembradas, o que elas fazem? Elas seguem a contramão. É mais a uma contramão do universo. Né? Exatamente. Mais uma multidão. Muito bom. Sensacional. Então, assim, ó, só pra gente guardar no coração, a gente não é todo mundo. Eu acho que isso é fundamental a gente lembrar, certo? É uma coisa que Lembra a gente da frase da sua mãe. Exatamente. E fale mais, tá, gente? São aqueles paradoxos, né, bíblicos, né, aquelas tensões que a gente diz, né, uma tensão dinâmica, né? Você está no mundo, Jesus amou o mundo, mas você não é do mundo, né? Então você não é todo mundo, mas você tem que amar todo mundo para levá-los a Jesus, que vai torná-los diferentes do mundo. Até rimou aqui também. Né? Então é isso, né? essa tensão entre estar e não ser, né? Você tem que estar envolvido para salgar, para iluminar, mas você é diferente, porque você tem uma identidade diferente que vem do alto. Você é embaixador do céu, você não é um cidadão do mundo. Perfeito. E assim, eu acho que você até respondeu a pergunta que eu ia fazer, eu acho ótimo, não tem nenhum problema, achei que foi perfeita. Então, assim, até aproveitando, gente, se você está na sua casa, você quer fazer uma pergunta para o pastor, escreve aqui no chat que a gente vai separar algumas para estar fazendo aqui ao vivaço, tá bom? Então, assim, para a gente mudar, é realmente a gente se entregar a Cristo, né? É a gente se entregar e permitir que Ele transforme a nossa vida e automaticamente, por assim dizer, não automaticamente, né? Assim que funciona, mas assim, permitindo com que Ele faça a transformação na gente, por meio dele, a gente fazer parte. E eu acho que missão nobre, que coisa linda, um Deus tão grande dá para nós a missão de poder ser colaboradores com Ele para levar o evangelho para mais pessoas. Eu acho isso incrível demais. Né? Mate, você quer fazer a última? Pode fazer. Bom, então, depois de várias perguntas, terminando a parte das perguntas pré-preparadas, diríamos assim, depois vem as de vocês, não tenham vergonha, podem comentar aí, a gente vai selecionar alguns para serem respondidos aqui. Mas a última, então, que a gente gostaria, que a gente tinha programado, né, para o pastor responder, qual deve ser o nosso posicionamento perante essa realidade, a realidade da perda da nossa identidade que vem acontecendo por parte de muitos, e tudo aquilo que a gente conversou sobre assim, a nossa identidade, a importância dela, e qual deve ser, então, o nosso posicionamento perante essa realidade. Nunca é tarde para resgatar uma identidade, né? Nunca é tarde para você resgatar a sua história, descobrir qual é o seu DNA, fazer um teste de DNA, né? Espiritual. Nunca é tarde. Então, se você ainda pertence à igreja, se você ainda gosta de estar na igreja, se você se considera um adventista, seja de verdade, né? Mergulhe fundo nisso, né? É complicado. Veja, mesmo quando eu era católico, eu não concordava com uma coisa que o pessoal falava lá, eu sou católico relaxado. Como se pudesse haver uma coisa como essa, né? Eu sou um cristão relaxado. Não tem meio termo. Adventista não pode ser isso. Eu entendi desde que eu me tornei adventista. Ou eu sou... Ellen White tem um texto também que ela fala bem assim, né? Ou somos cristãos de fato, ou nada somos. Muito taxativa, né? Mas é isso. Ou nós somos cristãos de fato, ou nada somos. Não tem meio termo. Assim como não há meio termo, e você pensar que Jesus possa ser um mero mestre, um filósofo, um profeta, um sábio, não dá. A Bíblia apresenta como Deus. E você não pode agora querer criar um Jesus conforme as suas ideias, né? Ele é o que ele disse que ele é Deus. E ele define o que é ser cristão, ele define a nossa identidade. Então, ou eu sou, ou não sou. Não dá para ser meio termo. Eu não posso ser um adventista
Vamos lá, um adventista evolucionista. Não dá, né? Um adventista marxista também não dá, né? Um adventista consumista também não é coerente. De novo, vai trazer aquela incoerência interna que vai trazer insatisfação e infelicidade. Então, basta-nos ser adventistas bíblicos, filhos de Deus, e isso já é suficiente para a gente ser corretos, ser honestos, justos, amorosos, fiéis, bondosos e tudo mais. Todo o pacote que vem de bênçãos, né, com essa identidade que Deus nos dá. Amém. Muito bom. E aproveitando, também tem uma mãe maravilhosa, tá bom? Minha mãe comentou o seguinte: não é só ser diferente por ser diferente, mas porque permitimos que o Espírito Santo dirija a nossa vida e nos transforme. Eu achei perfeito. Ele faz. Exato. É ele que vai fazer essa diferença na nossa vida. Bom, tem uma perguntinha aqui que a gente recebeu. Se tiver mais alguma, tá? A gente vai abrir só mais um pouquinho. Deixa eu achar. Achei. Edilson Silva. Qual é o papel da música na identidade adventista? Por que muitos estão deixando os princípios da música sacra e trocando por músicas dançantes? Pesadíssimo. Agora é que pegou fogo no parquinho. Esse foi na veia, né? Gente, a música é um, como é que eu diria, um trem que traz coisas assim a reboque, né? Ela é me foge a palavra agora, mas enfim, ela traz, né, cultura, ela traz conceitos, ela molda padrões, né? Ela tem um poder tremendo para o bem e para o mal. Eu acho que falta um pouco, talvez, de novo, né, valorizar o dom profético. Nós temos um livro com o título Música, de autoria Ellen White, né, uma compilação dos principais textos em que ela aborda o assunto. Eu li, não sou músico, não sei tocar nenhum instrumento, mas me interesso pelas coisas da igreja e pela filosofia e teologia da música. Já estudei bastante esse assunto. E ao estudar esse livro eu pensei, tá tudo aqui, gente. Né? Ela dá aqui pelo menos assim, em linhas gerais, né? Em linhas gerais, ela que também não era uma música, né? Musicista, é mais do que isso, é uma profetisa, ela recebeu orientações de Deus. Então, sempre com base na Bíblia, ela traz seus ensinamentos, e nesse livro ela amplia vários conceitos. Ela fala do tipo de música que se alinha mais com o louvor, né? Nós conseguimos, com base nessas reflexões, entender o que é música para louvor, o que é música instrumental, não necessariamente sacra, mas que eleva, que é apropriada para um cristão, e o que é música profana, que jamais deveria estar em nossas playlists, né, e que desonra, né, o caráter de Deus. Então, bastaria dar atenção para aquilo que já está revelado, para a gente saber o que é o louvor adequado, aquilo que Deus quer e não o que eu prefiro. Devemos sempre lembrar disso, né? O louvor é para Deus. Se ele é objeto do louvor, se ele é o ser adorado, é ele quem determina a forma de adoração, e não o ser humano dizer que eu ofereço o que é o meu melhor. Claro que, em certo sentido, e durante algum tempo, você oferece o seu melhor na sua ignorância, que não é levado em conta porque é tempo de ignorância, você oferece o seu melhor e Deus aceita. Mas à medida que você vai crescendo espiritualmente, você vai tendo contato com mais luz, você vai entendendo, e é uma obrigação sagrada, especialmente dos músicos, estudar sobre música. Você tem que aprimorar esse louvor. Por exemplo, eu gosto de pregar, eu acho que Deus me chamou para isso, eu me sinto bem pregando, eu acho que é um dom que Deus me deu, aprimorou em mim, né? Não é porque eu me sinto abençoado por Deus com esse dom que eu não vou estudar sobre isso. Eu dediquei muito tempo estudando sobre oratória sacra, homilética. Gente, eu li muitos livros sobre isso. E, inclusive, já preparei seminários e cursos de oratória para igrejas, para anciãos, pregadores. Eu sou apaixonado pela ciência e pelo dom da pregação. Tem a parte do dom e tem a parte da ciência e do desenvolvimento desse dom. Eu entendo que... E assim, e mesmo assim, a gente sabe, na nossa igreja é muito criteriosa. Não é qualquer um que assume o púlpito para pregar num dia de culto, né, especialmente no sábado. Não é assim? Tem que ter recomendação, tem que saber quem é, e está tudo certo, tem que ser assim mesmo. Eu creio que ministros do louvor e cantores deveriam seguir também um critério parecido, né? De que seja uma pessoa com a vida dedicada a Deus. Ninguém é perfeito, obviamente, nem os pregadores também, né?
mas uma pessoa que seja dedicada a Deus, consagrada, porque essa pessoa vai ser dirigida pelo Espírito Santo e vai prestar um louvor mais adequado a Deus. O que é um louvor mais adequado? É o que está de acordo com a vontade de Deus e que aproxima os adoradores de Deus. Perfeito. Eu fico triste quando alguns louvores na igreja me fazem pensar de estilos musicais do passado, ou cria uma confusão mental daquilo que é profano com o que é sagrado, cria um ambiente que não predispõe à reflexão profunda, porque agita mais a mente do que a acalma, né? E eu entendo que os nossos músicos, que são uma bênção para a igreja, obviamente, né? Nós temos que orar por eles, valorizá-los, mas também deveriam estudar mais, não só a técnica musical, não só aquilo que diz respeito à música como ciência, mas também a filosofia da música cristã adventista, né? A teologia da música adventista. Nós temos bons livros sobre isso. A CPB lançou um livro recente agora sobre adoração, do pastor e doutor Daniel Plank, material muito bom. Então, se eu fosse músico, mesmo não sendo, eu leio, né? Mas se eu fosse, eu devoraria esses materiais. Eu estudaria a fundo esses materiais, para que aquilo que eu faço para Deus possa ser o melhor possível, dentro das minhas limitações. Então, é um assunto preocupante, repito, e Ellen White diz isso, quando bem utilizado e dirigido por Deus, é uma bênção tremenda, né? A música é uma pregação cantada, mas quando mal utilizado e não dirigido por Deus, torna-se uma maldição. E aí é lamentável que aconteça. Então, acho que a gente poderia tratar disso como um outro aspecto da nossa perda de identidade, infelizmente. Então, a gente tinha uma identidade no começo, que é bem abordada na nossa história e no espírito de profecia. Então, acho que a gente pode abordar essa questão da música como também um outro ângulo, uma outra faceta da perda da nossa identidade, que infelizmente tem assolado as músicas, elas vão moldando a história, né? Elas vão moldando a história. E a gente vê que não é coincidência termos visto assim uma invasão de estilos mais relacionados com rock e assemelhados, e ao mesmo tempo a gente vê um espírito revolucionário, progressista, invadindo as igrejas também. Curiosamente, vem junto. E a revolução cultural norte-americana, por exemplo, né, lá depois de Woodstock, né, você vê que está tudo relacionado, né? Quando o rock and roll ele passa a ser exaltado, né? Vamos colocar aí Estados Unidos, né? Você pode ver esse fenômeno em outros lugares também. Aí vem lá toda aquela contracultura, não é revolução cultural, é contracultura, né? Sexo, drogas e rock and roll. A música está ligada a todo esse movimento de libertação sexual, de drogas, né? Está tudo casado. Não é diferente no ambiente religioso, né? A gente vê aí quando o tal do gospel, né, começa a invadir os arraiais cristãos, né? Junto com isso vem toda uma bagagem filosófica e ideológica que hoje a gente enfrenta, né? Que é a relativização da Bíblia, que é a exaltação do sentimentalismo em detrimento do culto racional, e por aí vai. Então, as coisas não estão separadas, não estão dissociadas, elas caminham juntas. Eu tenho respostas para isso? Não tenho, não é tão simples assim, né? É um assunto complexo. O que eu me limito a fazer é estudar, compartilhar aquilo que eu estudo e orar muito para que Deus intervenha, né, e corrija aquilo que tem que ser corrigido. Perfeito, e dentro disso que você conversou, é interessante, teve até um comentário aqui, ó. É muito perigoso colocar a desculpa na cultura e trazer fogo estranho para a casa do Senhor. Nossa cultura é a do céu. Respeitamos a cultura dos povos, mas não devemos trazer para a igreja. Eu acho que esse é uma sintaxe, assim, é uma síntese perfeita. Tem um pensamento que eu acho que complementa, né, que eu não sei se eu vou conseguir reproduzir agora, assim, a mente fica cansada da semana de trabalho, né? Mas é mais ou menos assim, nós devemos estar abertos a novidades que não afrontem a vontade de Deus, né? Mas cuidadosos com qualquer tipo de novidade, mas também não fossilizar, né? Achando que qualquer coisa só porque é antiga e do passado ela é boa, né? Não também necessariamente. Então nós temos que ter, olha, de novo, né? O segredo, que não é segredo, para que as coisas funcionem bem é consagração. É comunhão com Deus. Porque uma pessoa conectada com Deus e com a palavra de Deus e que dá importância à voz profética, ela vai ser guiada por Deus. Então, esse bom senso cristão, ele vem de uma mente que se submete a Deus.
Agora, quando eu tenho uma mente secularizada, mundana, eu não vou nem mais ver problema nessas coisas, nessas tendências, nesses modismos, né? Não vou ver problema, eu vou achar que está tudo bem. Aí abraça qualquer novidade, mesmo aquelas que não convêm, né? E, por outro lado, tem aqueles que são os tradicionalistas, que também não refletem, não pensam, não têm o bom senso também cristão, que se apegam ali àquelas tradições, algumas até farisaicas, digamos assim, né? Que não fazem mais sentido, não comunicam mais. Vou dar um exemplo aqui, né? Do meu trabalho, do meu métier. A atualização da língua portuguesa dos livros de Ellen White. Tem gente achando que isso é um sacrilégio, porque é mexer no texto. Gente, nós estamos mexendo no texto original. Nós estamos trabalhando em melhorias da tradução. Porque há palavras na língua portuguesa, e na inglesa também, enfim, né? Que elas vão caindo em desuso, não comunicam mais, e a gente quer que a nova geração leia os livros de Ellen White. Por isso que a CPB se colocou, né, se impôs essa missão árdua, porque é muito livro, muito material. Eu trabalhei 3 anos nessa editoria, é um trabalho feito com muito carinho, com muita dedicação e competência, com muita oração, de atualizar a tradução dos livros. E nessa de atualizar, a gente vai detectando até alguns probleminhas de traduções antigas, e vamos corrigindo, e vamos aprimorando, de modo que as novas traduções são até melhores do que as mais antigas. É como acontece com a Bíblia. As traduções bíblicas mais antigas, anteriores à década de 40, que é quando se descobre os manuscritos do Mar Morto, elas são inferiores às mais modernas. Claro, desde que seja uma tradução boa e confiável, mas essas incorporaram as descobertas dos manuscritos do Mar Morto, portanto se tornam até melhores do que as traduções mais antigas. Então, mas tem gente que se apega, não, eu só quero aquela tradução porque ela é antiga. Não, eu só quero os livros de Ellen White com a capa, tá aqui até, eu também gosto deles, né? Os da capa vinho aqui, né? Mas agora tem a capa cinza aqui, ó, que são as novas traduções, né? Vieram para somar, vieram para atrair uma nova geração. E se você se apega àquela tradição irrefletida, você também pode estar travancando, né, a obra de Deus, né? Então, cuidado com as novidades e cuidado com o tradicionalismo irrefletido. Vamos orar a Deus com bom senso consagrado. Muito bom. Para terminar, queria fazer o merchan, então, né, das palestras do Christian Berdal, que ele deu lá na GYC, sobre música, o dilema da distração. Ele fala sobre música ali, e ele apresenta ali tanto conteúdo científico, quanto conteúdo cristão. Ele apresenta, digamos assim, os dois lados da moeda, sabe? E ele fala ali especialmente sobre música, é realmente algo fantástico. Eu assisti essas palestras, não as da GYC, que aconteceu nesse ano, mas ele tem uma série completa de palestras no YouTube. Eu assisti essas palestras há, acho que uns 10 anos atrás, talvez, quase uns 10 anos atrás, e isso foi uma bênção para mim, já há 10 anos atrás. Hoje eu realmente recomendo. Aqui no livro tem um capítulo específico sobre música. Então, depois do sábado, você pode ir ao site da CPB, cpb.com.br, e adquirir esse livro aqui, Nos Bastidores da Mídia. Tem um capítulo, tem um sobre cinema, tem um sobre quadrinhos, tem um sobre música, várias mídias eu analisei aqui, sob o ponto de vista da Bíblia, né? Uma visão cristã. Então, fica aqui também essa indicação para vocês. Tem mais uma aqui no chat que é interessante, pergunta do Erismar Rodrigues Pereira. Então, a gente estava falando aqui sobre identidade, né? Sobre em que consiste a nossa identidade e sobre a perda da nossa identidade. Aqui ele pergunta assim: se estamos perdendo nossa identidade, como alguns dizem, aonde erramos para chegar a tal ponto? Ótima pergunta. É difícil você ter assim um ponto de inflexão, né, ali, um momento da virada. É um processo, né? É um processo de explosão de princípios e valores e não consigo assim pontuar na história. Tem vários fatores que levam a essa, eu não digo perda da identidade, acho que isso é muito forte, né? Mas essa erosão, essa tentativa diabólica de erodir nossa identidade, né? Mas eu também fico feliz de ver, e isso eu posso atestar aqui, porque eu viajo muito pelo Brasil, né, e fora também, eu fico feliz de ver, fico triste com algumas coisas, claro, não sou ingênuo, mas também fico feliz de ver que há muita gente ainda que, como diz lá em Ezequiel, né, que chora, né, entre o alpendre e o altar, né? Muita gente que está aí fazendo o seu melhor, orando, trabalhando, lutando com a igreja, pela igreja. Eu não posso aceitar, por exemplo, esses dissidentes que, quando vêm os erros e problemas, eu vou sair e passo a criticar. Olha, gente, se Moisés pensasse assim,
ele tinha aceitado a proposta provocativa de Deus de destruir o povo e fazer de Moisés uma nova nação. Mas o que Moisés falou? Senhor, não. Eu estou com eles, é o teu povo, e risco meu nome, se for para destruí-los. Olha, Deus provocou Moisés a intercessão. Ele intercede e Deus perdoa. Então ele estava com a igreja. Jeremias foi lançado num poço de lama, foi perseguido, mas nunca deixou a igreja, né? Caleb e Josué. Esses dois poderiam ter abandonado o povo, porque eles foram espias fiéis e os outros foram todos infiéis, todos frouxos, todos tiveram medo, esqueceram do Deus poderoso que eles tinham, né? Josué e Caleb podiam pensar, quer saber? Vamos nós então tomar posse da terra e deixa esse povo aí, vou sair da igreja. Eles voltaram com o povo. Então, eu prefiro ter essa postura e esse comportamento, né? É o povo de Deus. E se eu detecto coisas que podem ser mudadas por meio intermédio, com sabedoria, com amor, mas com firmeza, eu vou fazer. Mas jamais vou sair para tirar pedras no povo de Deus. Ellen White compara com a menina dos olhos de Deus. É essa igreja. Débil e defeituosa como possa ser. Ela é a menina dos olhos de Deus. Então, há um processo? Sim, há. É um povo laodiceano? Sim, é. Mas eu não preciso ser laodiceano. Concordam comigo? Eu posso estar em Laodiceia e ser de Éfeso. Posso estar naquele primeiro amor, alimentar esse primeiro amor e procurar influenciar os meus também. A missão não é só com os de fora. Quando eu me tornei adventista, eu percebi isso claramente, né? Eu tive a falsa ilusão de que todos os adventistas eram como aquele meu pai na fé lá, aquele jovem missionário, dedicado, né, o Vanderlei. Pensei, deve ser todo mundo assim, né? Todo mundo nessa igreja é missionário, é fiel, é dedicado às coisas de Deus. Quando eu passei a frequentar a igreja, eu vi que não era bem assim. Eu vi que havia jovens dedicados, havia jovens que queriam fazer a vontade de Deus, mas tinha outros que não estavam nem aí para nada. A turminha do nada a ver. Aí eu pensei, ora, isso quer dizer que então eu posso desenvolver uma missão dupla. Eu quero mostrar para os de dentro o que eu descobri vindo de fora, que tesouro que eles têm na mão e eles não estão reconhecendo. Eu vou tentar mostrar para eles. Ao mesmo tempo que eu prego também para os de fora, apresentando o Jesus que eu conheci, a verdade bíblica que mudou a minha vida. Então, em lugar de me desapontar e sair da igreja porque eu vejo problemas, não, eu quero ser parte da solução. Eu quero fazer o meu melhor pelos de dentro, tanto quanto pelos de fora da igreja. E tenho vivido por nessa motivação e até pedi uma vez para Deus assim, Senhor, cala minha boca se algum dia eu for fazer maledicência, falar mal contra o teu povo. E quebra uma perna minha se algum dia eu pensar em sair dessa igreja. Coração. Mas eu disse, Senhor, esse é o caminho, né? E eu quero permanecer nele e fazer o meu melhor por esse povo, né? Então é isso. Que os que ainda preservam a identidade contaminem, no bom sentido, os outros. Seja uma boa influência, né? Amém. Que as pessoas possam ver no nosso exemplo algo digno de imitação. Quem sabe a gente não faz uma reação em cadeia, né? É aquele efeito cebola, né? A primeira camada é a sua família. Pregue para a sua família, seja um exemplo na sua família. Seja um cristão de verdade na sua família. É fácil pregar no púlpito. O difícil lá no púlpito, não é difícil, mas eu sempre penso nisso. Eu estou pregando para a igreja, para a minha família. Será que a minha esposa, quando me vê pregando, ela pensa assim, esse é meu querido, essa é a pessoa com quem eu casei, e ele é coerente, é isso mesmo que ele está falando? Ou ela e os filhos dizem assim, pensam assim, só palavras, porque em casa ele não é nada disso. Isso é terrível, isso é triste demais. Então, a primeira camada da cebola ali, da fé, eu sei que tem gente que não gosta de cebola, né? Mas ela tem camadas, é boa comparação. A primeira camada é a família. Coerência, cristianismo real dentro de casa, culto familiar, errou, peça perdão, orem juntos, né? Estudem a Bíblia juntos, é isso. Segunda camada, pode colocar aí a sua rua, seu bairro, né? Depois vem a cidade, o país, o mundo, né? Hoje temos aí tantos recursos que podem até alcançar o mundo. Então, seja um cristão de verdade em cada ambiente, e o que você é, a sua identidade real, e você vai contaminar, contagiar, numa reação em cadeia, os demais também. Muito bom. Interessante, então essa questão da identidade, da perda da identidade, então como o Edmar falou, que a gente pode fazer, achei interessante, equilibrado esse ponto do senhor, que
pode ser que esteja acontecendo, possivelmente está, mas o que eu posso fazer para melhorar isso, em vez de abandonar o barco, que é o barco do Senhor, né? O navio do Senhor, interessante. E dentro desse tópico, eu gostaria de encerrar com o texto do Espírito de Profecia. A gente não está vendo mais perguntas aqui no chat, então já vamos para o encerramento. Então, o texto do Espírito de Profecia que eu gostaria de ler está no livro Grande Conflito, na página 509. Lembrando que eu estou falando da versão antiga porque eu estou com ele aqui no aplicativo. Acho que o aplicativo ainda não foi atualizado. Mas não que eu tenha nada contra a versão moderna, é só por acaso você for pesquisar e achar com uma palavra diferente, é só por isso, tá bom? Mas então, no livro antigo, está na página 509. Ele diz assim: a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Aquele que prefere associar-se ao servo de Satanás, logo deixará de temer o Senhor deles. Quando no caminho do dever somos levados à prova, como foi Daniel na corte do rei, podemos estar certos de que Deus nos protegerá. Mas se nos colocamos sob tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. Acho que tratando de identidade adventista e tudo aquilo que a gente abordou hoje também sobre perda da identidade, é importante a gente manter isso em mente. Principalmente, o texto todo é fantástico, mas acho que o comecinho, que fala assim que a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, mas jamais converte o mundo a Cristo. E o finalzinho, que fala que se estivermos no caminho do dever, e no caminho do dever fomos levados à prova, como foi Daniel na corte do rei, podemos estar certos de que Deus nos protegerá. Mas se nos colocamos sob tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. Acho que isso resume tudo que a gente falou aqui sobre identidade e, melhor ainda, sobre como não perder a nossa identidade. Permaneça no caminho do dever. E se você estiver no caminho do dever, você não tem que temer. Você pode ser levado para a corte mais pagã do mundo, como Daniel e seus amigos foram levados. No caminho do dever, Deus vai manter a sua fé, Deus vai cuidar de você. Agora, se você coloca no caminho, o texto inspirado diz: mais cedo ou mais tarde cairemos. E queria fazer também o comentário que a minha mãe de novo fez, né? Desculpa, gente, mas é minha mãe. E fala bem assim: quando pensamos em cultura como modo de viver de um povo, há o modo de viver do céu e o modo de viver do mundo. Então, a gente tem que escolher de qual cultura a gente quer seguir. Às vezes a pessoa fala assim: mas você não faz isso? É cultura. E eu já respondi assim, é minha mãe que falou isso, você pode imaginar que eu penso assim também, né? E eu já respondi bem assim: mas é qual cultura? E se tratando de um outro adventista me perguntando isso, mas de qual cultura você está falando? Da cultura do mundo ou da cultura do céu? Eu quero me preparar para a cultura do céu, levando em conta que essa vida é um treinamento para o céu. Então, eu quero me preparar para a cultura do céu. Então, eu quero buscar viver a cultura do céu. E acho que essa deve ser a nossa intenção, esse deve ser o nosso objetivo enquanto estou aqui na Terra. Viver na Terra, mas com a cultura do céu. Pastor, o senhor nos dirige em oração? A cultura do cristão é Filipenses 4:8, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum motivo de louvor ali, seja isso que ocupe o nosso pensamento, né? Então, essa é a nossa cultura. Realmente, a cultura que Deus apresenta para ser a que molda os nossos pensamentos, nossas atitudes, né? E ali a segurança, ali a verdadeira satisfação. Então, que Deus nos ajude a preservar essa identidade, né? Tem uma frase do pastor Ayrton que eu aprecio muito, ele fala assim: modernizar, sim, algumas coisas precisam, mas modernizar sem mundanizar, né? Então, usar aquilo que é lícito na cultura, por exemplo, estamos usando a internet agora aqui, né? Sim. É uma invenção recente, faz parte dessa cultura também tecnológica, né? Estamos usando a internet, não estamos usando os conteúdos todos, né? Podemos usar, por exemplo, produções, documentários, filmes, mas não usamos os conteúdos, né? Podemos usar a história em quadrinhos para pregar o evangelho, podemos, mas não usamos os conteúdos da forma como eles usam, né? A gente pode usar a mídia, o meio, mas não a forma e os conteúdos que eles veiculam ali. Então, sob a desculpa de contextualização, muita gente tem trazido o mundo para a igreja. E esse texto de Ellen White é muito sério.
A igreja, quando se aproxima do mundo, ela perde, na verdade. Ela tem que ter total. uma perspectiva. As pessoas querem a diferença, elas não querem o igual, né? Elas querem uma boa diferença. E é por isso que essa live aqui é tão importante, falar sobre identidade e aquilo que realmente nos torna diferentes, no bom sentido, para aproximar as pessoas daquilo que é realmente bom, né? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos em que aqui passamos refletindo, analisando questões importantes à luz da Tua Palavra. Obrigado, Pai, por esses jovens que estão preocupados com a identidade cristã adventista, que possibilitaram essa live, que esses conteúdos possam levar muitas pessoas a refletir e tomar decisões também. Abençoa a Elisa, a família dela, a sua missão na igreja. Abençoa também o Mateus, a sua família, sua vida espiritual, o que ele tem feito também pela igreja. E todos os jovens do GIC que possam também dedicar a vida sempre mais e mais a Ti, sendo instrumento de salvação neste mundo que perece. Dá-nos a Tua paz, um bom restante de sábado. Nós oramos e Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer ter você com a gente. E o pessoal também adorou. Então, assim, gente, vocês gostaram? Sabe o que vocês vão fazer depois, agora com amor e carinho? Compartilhar para quem precisa ouvir essa mensagem especial. E eu acho que um especial, que a gente não se esqueça do nosso legado. A gente recebeu uma história lá atrás. E foi dada a gente ver como foi tão especial e custosa para a gente ter hoje o que a gente tem. E a pergunta que fica é, qual é o legado que a gente vai deixar para as próximas gerações? O nosso desejo é que a gente realmente possa abraçar isso e falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nosso desejo é estar em pé até que Ele venha. Amém. Obrigada por você que esteve conosco aqui no GYC Talks. E aqui é muito mais que um bate-papo. Eu encontro com a verdade. Até mais.